Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje número 141. Nunca te vi, sempre te amei. A gente tá falando de que amor é esse? Eu vou deixar o Thiago explicar que amor é esse. Sim, antes disso, Chico Firman de volta à varanda. De volta. Mas eu nunca saí, na verdade. Esteve em áudios na semana passada, mas foi bem... É porque essa falta do contato... É diferente, né? Segundo o Rafael Argemon, tava com a voz meio sexy. Tava. Eu também percebi depois que eu ouvi. Sussurros, gritos e sussurros. Gritos e sussurros. Chico Foi e sussurros. minha maneira de homenagear o Bergman, né? Que fez 100 anos no mês passado, retrasado, sei lá. Sensacional. Então, Michel, nunca te vi, sempre te amei. Por quê? Porque o Brasil nunca levou um Oscar. Levou um Oscar meio torto, né? Porque teve aquele Orfeu do Carnaval, que não era brasileiro, mas era francês. Ganhou o Oscar de filme estrangeiro representando a França. A França, exatamente. Então, não dá pra Era uma dizer. coprodução que a França era o principal, logo ficou com a França. Exato. Exatamente. Então, mas o Brasil sempre amou essa estatueta Uma dourada. idolatria, né? Sempre. Forever. Copa do Mundo e Oscar são duas maiores idolatrias. Cris Lume! Estamos aqui para debater Brasil no Oscar. Pois é. Também para debater Benzinho. Nossa. E vamos encerrar o programa de hoje com histórias que nosso cinema não contava. Um documentário também brasileiro. Então hoje é muito cinema brasileiro aqui na varanda. Certo? Exatamente. Mas antes, Chico Firman, de entrarmos nesses assuntos brasileiríssimos... Nossa, quem cantou a semana passada, foi você? Quem cantou não teve cantoria. Não teve cantoria? Não. Que tristeza. Foi mais ou menos assim. O Thiago acabou cantando pra ele mesmo. Afinal das contas, foi mais ou menos isso. É porque a voz do Thiago já é uma inconfundível, cantoria, né? Já é uma cantoria, é uma maneira Sing de It to cantar. Myself. Então, Acho que a música é errada. Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Semana passada a gente falou sobre 2 filmes indies. Era o programa especial Todo Dia é Dia de Indie. Falamos do Soderbergh. Todo dia. E sobre The Rider, que no Brasil ganhou o título de Domando o Destino. Nossa. Muito bem Tristeza, lembrado. O Leonardo Aquino deixou um comentário lá no nosso blog cinemanavaranda.com sobre essa discussão dos filmes pequenos. Ele disse que essa discussão passa por uma melhor integração das novas tecnologias de filmagem à linguagem cinematográfica. Não é porque os celulares, o filme do Soderbergh, Distúrbio, foi feito no iPhone. Podem fazer filmes que o filme feito em celular deverá ter uma linguagem idêntica ao de um filme tradicional. Além disso, o domínio de novas tecnologias não traz necessariamente uma inovação na linguagem. O principal exemplo é o da ideia de A Bruxa de Blair, que é continuamente reciclada desde que o filme virou fenômeno. Quantos filmes baratos de found footage surgiram nos últimos anos? E para fechar o comentário, ele indica a série Sharp Objects, da HBO. Terminou essa semana. Acabou no domingo, né? Foi. Ele disse que gostou bastante, foi um tiro certeiro, diretor de Big Little Lies, adaptação de best-seller, protagonista do primeiro time de Hollywood, a Amy Adams, com um capricho característico da HBO, era difícil dar errado. Enfim, eu já comentei um pouco sobre Sharp Objects, mas eu tô esperando terminar, concluir para voltar ao assunto. Entendi. Então você assim vai guardar isso pra semana que vem Sim, ou daqui a 2 semana que semanas, é isso. Mas essa história de usar A gente não viu, eu e o Chico não vimos nem a Cris, então só não o dá Thiago pra vai falar, poder né? realmente representar-nos. Ele falou da Bruxa de Blair, que usou essa coisa do... Uma ideia diferente na maneira de filmar, mas que acabou virando uma fórmula. Isso é um risco? Eu acho Pode que isso acontecer? sempre é um risco, né? Em toda coisa que você cria, como diria aquele simpático apresentador de TV, nada se cria, tudo se copia, né? É isso, cada um que cria alguma coisa nova, alguém vai lá depois, vai copiando, até que a gente acha insuportável e eu no acho final. a Bruxa de Blair, eu acho um caso muito à parte, porque a Bruxa de Blair teve uma coisa... Foi um conceito todo, né? Exatamente, antes de tudo, assim, antes do filme ser lançado, dele ser filmado daquela maneira, eles criaram todo um processo, eles inventaram a lenda da bruxa, eles jogaram na internet como se fosse uma lenda real, então teve uma preparação extra-filme para um filme que foge realmente de todos os padrões, fugia, né? Depois virou padrão. Não sei, a gente acabou discutindo bastante o filme do Soderbergh, ele... Acho que só filmar pelo celular não é só o padrão, né? Ele tem algumas questões estéticas ali do filme, mas que a gente já viu em outros, né? Então acho que não sei se ele é tão revolucionário assim. Acho que é só a vontade de colocar a câmera pequenininha em qualquer buraco que o fetiche novo do Soderbergh.
Não sei, é o que a gente falou, acho que não se justificou o formato, acho que, enfim, sei lá. E uma coisa que eu tinha achado, depois eu dei uma pesquisada nisso, eu tinha achado que o Soderbergh quando ele decidiu se aposentar, era porque ele falou que não estava conseguindo encontrar financiamento para os filmes, estava difícil, mas não era. É porque ele falou que já tinha feito tudo que ele queria mesmo, já estava de boa, sabe, saco cheio e acabou, a vida é assim. Aí a vida é assim faz 10 anos quase, né? Eu concordo com ele daquela época lá, que ele podia ter se aposentado. Acho que ele tá, que mais, Thiago? acho que Ele tá tá provando ouvindo. que Ele tava certo. Ele tá ouvindo o podcast e tá provando que, olha só, viu como eu devia ter me aposentado? Steven. Lá Vamos no aí. Twitter, o Daniel Faustino, lembra que tava fazendo a maratona da varanda? Nosso maratonista mais famoso recentemente. E aí? Ele chegou no nosso episódio agora. Chegou atual, ao presente. Não é maravilhoso isso? Olha só. E ele falou um pouquinho sobre o filme do Soderbergh. Ele disse: lançado diretamente nas plataformas de streaming, filmado com iPhone, é aquele tipo de filme que pode ser ruim, mas a gente quer ver. É uma boa maneira de resumir os filmes do Soderbergh. Ele faz projetos que são tão chamativos que a gente quer ver mesmo sabendo que o filme Que não não é vai dar grande coisa. esse resultado todo. Não sei se eu concordo tanto, viu? Porque eu acho assim... É que eu digo, Chico, que Já- esse eu gostaria de ter visto por ter sido feito no iPhone. Isso não me chamou a atenção pro Não? filme, não. Quando a gente decidiu que ia ser pauta, eu falei, beleza, vamos ver Soderbergh e tal, é um diretor que já teve coisas legais ao longo da carreira, teve muita cagada também, mas, enfim, acho que vale a pena, acho que é um tema legal de ser discutido, mas, assim, interesse pelo filme eu não tinha muito, não. E a minha vontade de ver, que já não era tão grande, depois de 15 minutos de filme, eu já tinha sumido, desaparecido. Maravilha, então. Temos mais comentários? Temos um comentário. A Clarice Menezes Vieira mandou e-mail pra gente. Ela já mandou uns 2 ou 3 e-mails. Clássica, hein, Clarice? É. Manda e-mail. Você vê que arrasou. vale por todos os caminhos. O que vale é se comunicar com a gente. Ela fala de vários episódios do Totoro com Ozon. Mas falando do último especificamente, ela diz que fecho totalmente com a impressão de que o cinema de Soderbergh é meio Frankenstein. De qualquer forma, ouvir vocês falando sobre Sexo, Mentira e Videotape e me levou a revê-lo nessa semana. E aí disse que reviu e que até não gostou tanto assim, achou que o filme envelheceu mal, que além do penteado do James Spader e da calça semi-bag, os personagens são rasos demais. E sobre o distúrbio, ela disse que achou todos os nossos comentários pertinentes e que lembrou a ela aquela coisa de classe média rica ir comer em botequim popular e fingir que gosta pra parecer que é pobre. É isso. Legal, maravilhoso o comentário. E ela Eu deixou sempre uma lembro última do- observaçãozinha falando: Chico achou mais um da espécie que nem ela, que gostam de amantes passageiros. Olha, já é minha brother. Ouvinte. Já tá no meu time, no The Voice. Pois não, eu revi também, há não muito tempo, o Sexo, Mentiras e Videotape, também achei um pouco datado, viu? Eu acho que não sobrevive. Eu também não- acho que não ele é dura datado, tanto. mas eu ainda acho que ele tem uma coisa ali efervescente, nova, que. Nova em 89. Né? De 89. Mas Eu sei, eu entendo a gente não isso. pode também só ver um filme de 89 e querer Não, só transpor ele pra cá. Ele exatamente, fica eu datado, acho- mas ele tem as Eu acho muito importante vantagens você dele. levar em conta todos os contextos, né? E assim, é claro que tem filmes que ficam mais Que são eternos, frescos, quase né? assim. Pro resto da vida, mas tem filmes que fazem muito sentido naquela época, né? É isso aí. Tiago Faria, lembrando nossos ouvintes para nos comunicar conosco nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, por e-mail, Vamos lembrar. Instagram, YouTube. Estamos Instagram, em todos. Cinema na Varanda. Twitter, / Cinema na Varanda, @ Cinema na Varanda. E Facebook, Cinema na Varanda. Tudo é Cinema na Varanda, gente. Tudo facinho, é. tudo facinho. Mas se quiser mandar um e-mail que nem a Clarissa... podcast cinemanavaranda@gmail.com. Exatamente. Vamos começar falando por Benzinho. O filme Você tá que benzinho, estreou. Michel? Eu tô benzinho. Teve o Leandro, acho que comentou que eu tava meio gripado semana passada. O Leandro matou a pau. Espero que a voz esteja melhor dessa vez, tá? Essa semana, Leandro. Tô quase 100%. Vamos falar de Benzinho, filme dirigido pelo Gustavo Pizzi, que foi diretor de Riscado, mas antes de eu pedir a opinião de vocês sobre Riscado, acho que é bom falar que ele tem uma parceria aí de longa data com a atriz Karine Karine Telles, porque eles eram casados, Isso. eles escreveram o roteiro tanto do filme Benzinho quanto de Riscado, e aí ele assumiu a direção dos dois e ela foi protagonista dos dois. Então acho que vale falar que é uma construção aí em conjunto de um casal que virou Meio esse casal e continuou mesmo assim trabalhando. Meio em família, né?
Riscado, Chico Firman, o que você acha de Riscado? Eu gostei quando eu vi o filme, inclusive a Karine Telles me surpreendeu muito naquele ano lá, foi uma das minhas atrizes favoritas. 2010, se não me engano. 2010. E eu acho o filme bem interessante, assim, dentro do que o cinema brasileiro estava produzindo ali, eu acho um dos filmes mais interessantes daquele período. Antes do Riscado, ele fez um documentário em longa-metragem chamado Pretérito Perfeito, que também é interessante. Então esse já é o terceiro longa dele, na verdade. Legal. Assim. Você E, Michel, conhece? vale dizer que o Benzinho estreou no Festival de Sundance, Sim. na competição mundial de ficções, e foi muito bem recebido pela crítica, pelo público. Super elogiado desde que passou em Sundance. Depois ele seguiu outros festivais, ganhou o prêmio de melhor filme latino-americano. Agora eu não vou lembrar qual festival, mas ele tá... Desde que ele começou a carreira em Sundance, ele tem sido bem elogiado. Ele estreou na Espanha faz 3 semanas. E eu li críticas na Espanha, ouvi podcast de cinema espanhol, super elogiado. Então o filme chegou com uma expectativa internacional talvez maior até do que nacional. Acho que aqui o Brasil não estava se falando muito desse filme e lá fora não estava bombando, mas tinha um comentário bem positivo. Aliás, Michel, uma pergunta, já que você ouviu os podcasts na Espanha, o filme está sendo bem recebido lá? Como eles estão recebendo o filme? Super bem recebido. Eu ouvi 2 podcasts na Espanha, diferentes, o Caderno Ser e o da... Esqueci o nome da RTP, acho que se não me engano, uma rádio espanhola. E os 2 super elogiando o filme, a coisa do relacionamento. Nós não falamos bastante do filme, mas assim, super elogiado, do lado emotivo, assim. Esse prêmio que você falou de melhor filme ibero-americano foi num festival da Espanha, em Málaga. Ah, foi em Málaga. E ele também tá com 81 no Metacritic. Ele foi. Em Sundance foi super bem, foi um dos filmes mais elogiados. E aí, ele chega agora aqui ao Brasil, depois de finalizar ganhando 4 Kikitos. Que teve o Festival de Gramado semana passada, ganhou 4 Kikitos, mas não ganhou o melhor filme. O melhor filme é o filme que vai estrear na semana que vem, o Ferrugem. Isso. Ele ganhou melhor atriz coadjuvante. Karine Telles e Adriana Esteves. Isso, e o prêmio da crítica também, né? E também o prêmio do público. O prêmio do público, exatamente. É isso. Então, dos 3 prêmios principais, vamos dizer assim, principais no sentido de ser melhor filme, ele ganhou 2, né? Ele só não ganhou o do júri, que foi o Ferrugem, que é o principal de verdade. Mas ele ganhou do público e da crítica também. Muito bem. É um filme difícil de não gostar dele, né? Eu tava falando isso hoje com alguém, que é difícil não gostar do filme. Sair da sessão e dizer, nossa, que horrível, filme, insuportável, não existe me ofendeu. isso, né? É eu também difícil, acho. né? Um filme fofo, querido, sobre uma família. O que eu acho que pega talvez mais no Benzinho é que ele acho que hoje em dia tem uma tendência muito... Hoje em dia não, já faz bastante tempo. Tem uma tendência muito de que filme que é para mostrar a vida real tem que ser filme que mostra violência, intrigas, sempre alguém querendo passar a perna no outro. E eu acho que o Benzinho, ele se fia nas relações de afeto entre os personagens. Então tem uma grande família ali, mas não tem essa coisa de segredos e de... sabe, aquele de cinema coisa. gente como a gente, né? Aqueles Exatamente, personagens é. ali, você diria que pode conhecer com alguma diferença aqui e ali várias pessoas na sua vida que tem uma família daquele jeito, ou uma situação financeira, ou uma relação mãe e filho, né? Acho que é na sua família, sempre então acho que é mais... dialoga mais facilmente com o público e é talvez por isso que o Thiago tenha dito que é difícil você não gostar. Né? Você pode gostar mais ou menos, mas achar um filme muito ruim, desprezível, você não vai... Não consigo imaginar alguém falando, nossa, isso não dá pra assistir. É porque eu acho que ele usa elementos cinematográficos de um jeito até econômico, mas também preciso. De uma maneira que não vá incomodar quem tá em busca de um filme que seja muito cinema e não tanto TV ou publicidade e tudo mais. Mas também ele não tem uma ambição enorme de ser... algo chamativo ou algo ousado. Não é o filme do Iñárritu. Não, então ele não desagrada, eu acho. Eu sinto que é um filme que não desagrada. Ele é um filme que ele fica tá sempre num ambiente confortável, né? Tenta se ficar muito próximo do espectador, até porque eu acho que ele tenta reproduzir essa coisa mais real das relações de uma família, entre uma família. E ele realmente não toca, não interessa pra ele tocar em temas mais
polêmicos, mais diferentes, mais ousados. Então, existe um certo lugar comum ali, só que eu acho que a forma que ele encontra é como você falou, é uma forma mais cinematográfica mesmo. Ele não é um filme que ele tem uma estrutura de draminha com um fio narrativo muito, muito forte. A narrativa tá ali, mas ela é muito dispersa, tem muita inserção de cenas do cotidiano. Sim, Tudo é formado de uma maneira totalmente. muito cotidiana. Vamos trazer a sinopse pra gente poder já Vamos lá. mergulhar de vez no filme. De uma família de 4 filhos, o primogênito Constantinos, meu Deus, Sarris. Sarris. recebe uma proposta irrecusável para jogar e estudar handball na Alemanha. O handball eu enfiei no meio aqui. Jogar handball e estudar na Alemanha. E a família precisa lidar com as emoções e mutações que essa partida vai causar. Você conseguiu fazer uma sinopse sem a Karine Telles. Eu gostei. Eu tava lá, Karine Telles. que eu não faltava. E teve o duplo sentido da palavra partida. É. A partida do garoto e a partida de handball. Foi uma O sacada. Michel tá super E a poético. partida do coração da E mãe. e o coração partido. Muitas partidas aí, né? O que eu acho curioso pra começar Michel no sempre filme com camadas, né, gente? Sempre é um negócio impressionante esse Michel. é que essa sinopse toda que o Michel falou é praticamente um filme inteiro. E ela tá. E não é um spoiler, porque ela tá toda antes dos créditos iniciais do filme. Antes dos créditos iniciais, você já sabe que o garoto vai pra Alemanha, ele joga handball muito bem, e que isso provoca um impacto enorme na mãe dele. E o filme começa aí e vai desenvolver essa premissa. Só que não desenvolver no sentido de apresentar novos conflitos incríveis, mas não, vai mostrar como essa premissa provoca efeitos ali naquela O família. rito de passagem desse momento, né? O que tá acontecendo e como influencia, né? Exato. Que é corajoso, né? Você praticamente esgotar o conflito do filme antes dos créditos iniciais. Não, é praticamente o que ele faz. É realmente super corajoso, porque a proposta dele eu acho que é justamente mostrar o impacto dessa coisa na família ali. Então, é muito mais acompanhar o que cada um sente ali, principalmente a mãe, em vez de criar um mistériozinho do que vai acontecer. Enfim, não tem essa estrutura clássica de um filme dramático, né? Michel Simões. Eu vou começar com vocês. Por mais que o filme tenha tudo isso que nós falamos, que tudo gira em torno disso, como esse é um fato praticamente consumado, tá claro desde o começo do filme que vai acontecer isso, o filme não deixa de ser sobre isso, né? É sim sobre os reflexos desse acontecimento. E aí Exato. isso influencia todos da família. Os irmãos, o pai, a tia, e as crises da tia que vem de outra casa e influenciar naquela casa também. Quer dizer, acaba sendo esse retrato de uma classe média brasileira, de Petrópolis, porque o filme é passado em Petrópolis. Eu acho até isso curioso, porque é uma família em decadência financeira, numa cidade onde Dom Pedro viveu e as cenas não... Olha, fomos ao Império. Não é? As cenas em nenhum momento negam a decadência da própria cidade, né? Como se fosse tudo um mesmo cosmos ali que eles estão vivendo, né? É curioso o filme ter essa coragem, né? Porque acaba que o garoto é um coadjuvante, porque a mãe é a grande protagonista Sim. da história desde Sim. o começo. E não só para essa coisa da relação de mãezona, mãe e filha, mas por enfrentar todas essas situações aqui de cada um desses membros da família que eu citei, e ela tá ali como uma coisa dá sempre a mãe, como a raiz, né, de segurar a família Exato. toda. Exato. O roteiro foi concebido enquanto o Gustavo Pizzi e a Karine Telles ainda estavam casados. E segundo a entrevista que eu li, o Gustavo pensou na ideia do filme. Um belo dia que ele pensou assim, meu Deus, e quando os meus filhos crescerem, os dois garotinhos gêmeos do filme são filhos deles, né? Filhos do diretor e da Karine. E como é que vai ser quando eles forem embora de casa, né? E aí ele conversou com a Karine sobre isso, e aí eles resolveram fazer um filme sobre o impacto da partida dos filhos. Que é uma coisa que provavelmente eles já viveram com certeza, só que eles, para o pai, eu acho que sempre vai ser uma primeira vez, né, quando isso vai acontecer. E
como a Karine é a protagonista absoluta do filme, tudo meio que é centrado nela, na reação dela, por mais que tenham personagens relativamente importantes ali, né? E bem estruturados. E bem estruturados, e que lidam com a questão de outras formas também. A gente tem tudo centrado nela, que é uma mistura de orgulho, né, de ver o filho dando certo na vida e ganhando a possibilidade de ir pra fora e seguir uma carreira e tal, e aquela sensação de não quero que o meu filho saia de perto de mim. Então eu acho que o filme transita tanto nesse intervalo de sentimentos, assim, que isso é que me aproxima dele, assim. Eu acho que ele tem os sentimentos não são fechados. O filme não é simplesmente a mãe que não quer que o filho vá embora. Eu gosto, eu não gosto, eu tenho ódio, eu tenho amor. Não é só isso, né? Exatamente, assim. Então tem vários momentos em que essas nuances ficam muito explicitadas, né? Complexo isso, né, Thiago? A mãe torcer a favor e contra ao mesmo tempo, porque um pedaço dela está sendo separando. Mas quem não viveu isso? Ah, né? sim. Eu vivi isso bem, com muita força mesmo. Primeiro quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho. E depois quando eu mudei de cidade. Mas eu lembro muito, eu brinco sobre isso com a minha mãe até hoje e tudo mais, quando eu fui morar sozinho. Minha mãe me estimulava muito para que eu seguisse minha vida e fosse, enfim, e tivesse responsabilidade sobre toda a minha rotina e tudo mais. Mas quando eu decidi morar sozinho e aluguei o apartamento... Aquele baque... Ela nem me ajudou na mudança. Ela falou, se vira. Ela achava até o último momento que eu desistiria e voltaria pra casa. Mas eu não ia desistir, eu já queria fazer aquilo. Enfim, então ao mesmo tempo ela estimulava e ela sabia que aquilo seria bom pra mim, mas tinha essa pontinha de vontade, de esperança de que não desse certo. Que é exatamente o que acontece, né? Não vamos dar spoiler. Enfim. Mas acho que acontece com todas as mães. A minha também teve totalmente isso, assim. Então era tanta... Quando eu falando pra ela, eu já não morava mais em casa, né? Com os meus pais, quando eu mudei de cidade, quando eu vim de Maceió a primeira vez pra São Paulo, que eu morei no interior na época. E aí eu sentei, eu fui com um discurso prontíssimo. Então não tinha como dizer... Você não deixou espaço pra nada. Não tinha como. Eu fui foda ali, vamos dizer. Porém, assim, mãe, né? Então, questionava absolutamente todas as coisas. Mas meu filho, é isso. Mas e se não der certo? Enfim, todas as coisas. E aí, fui morar fora, tal. E depois de um tempo, morei mais fora ainda, porque assim, eu fui pulando de cidade, fui em algumas cidades. E eu lembro que teve uma vez que eu tava durante o Festival do Rio, no Rio de Janeiro, obviamente, né? Passando de férias, eu morava em Salvador nessa época, eu estava em férias no Rio. Aconteceu em São Paulo o ataque do PCC, naquele ano lá do ataque fatídico. do PCC. E aí a minha mãe me liga no Rio, falando assim, meu filho, você tá bem? Aí eu falei, mas você sabe que é em São Paulo que tá acontecendo o ataque do PCC. Ela falou assim, mas é tudo longe de mim. Então, melhor frase, melhor resposta. Tudo longe de mim, não importa. Então não importa que é longe dela. Que eu acho que é muito um sentimento que a Karine mostra no filme, em relação a essa coisa dúbia de estar longe, mas está achando também bonito o filho crescer e ir pra vida. Tão complexo esse sentimento. Cris, sua mãe também te ligou no dia do PCC, ficou triste quando você saiu de casa, conta aí, é assim que mãe se relaciona com a saída do filho? Eu acho que sim, mas eu acho que ela tenta não demonstrar, assim, entendeu? Ela demonstra nos pequenos comportamentos, vamos dizer assim, né? Quando ela chega aqui em casa, ela já começa a dominar tudo, botar uns enfeitinhos, trazer comida e tal. É de um jeito mais sutil, vamos dizer assim. A gente tá falando do filme, você tá falando realmente da sua mãe. Mãe, lógico. Mas era isso, Michel. A Mas ideia era essa, a gente tá falando sobre as nossas experiências, a gente tá dividindo aqui. Então, mas a minha mãe também ficou 10 dias lá em casa agora, né? E aí, gente, a casa era dela. Ela decidia todas as coisas. É coisa de mãe, né? A minha também. Eu moro na mesma cidade que ela até hoje, mas eu morei sozinho, tô morando com a Cris agora, morei sozinho há muitos anos e o dia da mudança também foi traumático pra ela. Pra mim foi um alívio, porque fiquei muito mais perto da minha vida, né? Ficava longe, na Zona Leste de tudo, agora ficou muito mais fácil. Então, essa relação é muito disso, né? De querer o melhor pro seu filho, torcer por ele, mas ao mesmo tempo, se não der certo, melhor que tá aqui comigo, né? Fica aqui debaixo da minha asa, né?
Eu acho que o filme traduz isso muito com muita espontaneidade e de uma maneira muito natural. Me identifiquei várias vezes com várias cenas, com vários momentos assim da história do filme, e acho que a Carine, acho que ela é uma das grandes interpretações do ano pra mim, femininas. Eu acho ela entrega o personagem, ela vive o personagem com a verdade, ela domina sabe? o filme, né? Acho Ela que é inegável. É um filme meio que pra ela, vamos dizer assim, talvez. E eu acho tão legal que o filme tenha surgido justamente no momento em que eles já estão separados, sabe? E que, apesar de tudo, tem uma cumplicidade, uma parceria ali completa. Eu achei demais eles colocarem as duas crianças ali os dois filhos, né, como filhos da personagem. Primeiro porque eu não sabia, eu fui ver o filme, aí eu comecei a ver os meninos tão à vontade, tão íntimos ali. Eu falei assim, tô achando que esses meninos são filhos dela. Tô achando, cara. Aí vi os créditos, vi eles com o sobrenome Pizzi, né? Aí fui olhar, realmente eram filhos dela. Eu acho que é muito legal a maneira como eles retratam o carinho entre os personagens ali, sabe? Todas as relações são de amor, são de um sentimento de verdade, fraterno ou materno, né? Ou etc. E gosto muito também da maneira como ele incorpora a personagem da Adriana Esteves, por vários motivos. Primeiro porque talvez a maior estrela da televisão brasileira hoje em dia, uma das mais, né? Nosso especialista em TV, Thiago Faria, o Thiago vai fazer um capítulo à parte sobre ela, porque eu errei até vindo com a crise, eu errei até o nome da personagem, você vê como eu entendo. Eu chamei a Carminha de Nazaré. Olha só, vixe, meu Deus. Então eu já estou aí eu acho confidenciando para todo o Brasil. Sensacional, o Thiago já ficou contorcido. O Thiago já tá me chute na canela. E eu acho legal que ela tenha topado fazer um filme pequeno, sendo coadjuvante de uma atriz que não é uma atriz tradicional de repercussão global, digamos assim. Tem pouquíssimas coisas de televisão. Acho que ela só fez uma novela, eu acho, né? E uma atriz mais de cinema e tal. Eu acho muito, muito legal dela. Vou ficar nesse papel de coadjuvante, que eu acho que ela faz muito bem, realmente, também. E fora isso, eu acho que também a relação dela com coisa, quando eu pensei, ela tem um marido que tem problema e tal, não sei o que lá, vai ter uma coisa meio maniqueísta aí. Não acho que ele trabalha muito bem essa relação. Tanto o carinho dela com a irmã, a integração dela com a família toda. Afinal, o filme é um grande almoço de domingo, né? Sim, Chico, na beira da praia. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que o filme acerta muito na encenação de tudo. Os atores estão todos muito críveis nos papéis, inclusive a Adriana Esteves, que poderia estar bem deslocada, né? Porque a gente vê todo dia na televisão, então... Papéis mais exagerados, talvez. Mas não, ela está muito integrada àquela família. Até o Matheus Solano, que também é um ator mais conhecido, quando ele aparece como o técnico de handball, ele tá integrado. Que eu nem lembrava mais dele, mas sim, tem razão. Então, e naquele perfil de personagem também. O ambiente, a ambientação do filme, muito bem escolhida, como o Michel falou, Petrópolis, é diferente, é raro ver, mas também é tão comum aqui no Brasil, toda cidadezinha de praia se parece aqui no país, né? E eles vão para Araruama, que me lembra a cidadezinha de praia para onde eu ia nas férias, lá no Rio de Janeiro, e lembra quem vai para o litoral aqui de São Paulo. É tudo muito brasileiro e, ao mesmo tempo, muito específico. Isso eu acho que o filme acerta bastante, porque tem nesse cinema mais sobre família, sobre relações afetivas, às vezes você nota um descuido com a encenação ou um desprezo com esse lado, como se o mais importante fosse a atuação e roteiro e não a definição do espaço e do ambiente. Me vem à mente muito o cinema da Lais Bodansky, que eu critiquei exatamente por isso, que eu pensava, ela define bem os personagens, define as tramas, mas o ambiente onde esses personagens ocupam me parece muito asséptico mesmo, parece que eles estão dentro de um estúdio. Nesse caso do Benzinho, não, você vê que é uma realidade ali, eles estão ocupando um lugar no Brasil, enfim, isso eu gostei muito no filme. Como ele usa a trilha também de um jeito quase sempre muito sutil, mas quando precisa ser mais didático, até mais pontual, a trilha aparece de um jeito bem
tocante mesmo, principalmente na sequência final. Então eu vejo um filme que não desliza em nada como ele poderia ter deslizado. Outro filme que me lembra, que ele me remete, é o Linha de Passe, do Walter Salles, que também é sobre uma família. Mas o Linha de Passe, eu acho que comete esse erro, na minha opinião, que De é... ser um rico falando de pobre? Não, também. Não, mas não me incomoda, Chico. Tô Tudo bem. brincando, tô brincando. Mas de tentar criar várias tramas e amarrá-las todas num finalzinho que tem uma grande lição pro espectador. Esse filme Isso- eu acho que esse ele não refuta faz. esse tipo Exato. de estrutura, né? Eu acho que a narrativa dele é muito solta. Muito... Como ele já resolve, já entrega a trama de início, ele abre muito espaço para que a gente entre naquela família e conheça aqueles personagens e o filme se baste nessa encenação mesmo, e não sinta a necessidade de criar grandes conflitos e grandes tramas. Cris e Benzinho. E benzinho. Eu gosto de várias coisas do filme. Acho que a Karina Telles está realmente muito bem. Mas me incomoda um pouco a estética visual dele. Eu acho que ele tem uma característica de ser tão sensível nas relações, tão, sei lá, bem construído nas pequenas cenas. Mas eu não gosto um pouco do jeito da fotografia meio certinha, meio posada. Eu acho que ela podia ser mais suja, mais perto do que os personagens. Eu acho ela um pouquinho ensinada, a luz um pouco teatralizada, assim, às vezes, a fotografia um pouquinho meio quadradinha. Eu acho que ela podia conversar melhor com essa coisa de ser mais sensível, ter um foco no menor, né, do drama dos personagens. Outra coisa que me faz perder um pouco o foco, a Carminha, ela tá muito bem, mas eu fico com uma tendência a querer prestar atenção no que ela tá fazendo e achar em que em algum momento ia acontecer alguma coisa em que ela ia se tornar muito mais protagonista, mas acho que isso talvez seja um olhar nosso, né? Um olhar meu. Subjetivo. A tendência é, se você ter um olhar mais equilibrado para todos os personagens, ela vai estar lá mais equilibrada. Mas no geral, no todo, eu gosto. Eu gosto dessa tentativa de dar uma forma para uma história mais universal, mas que ao mesmo tempo consegue conversar com esse jeitinho brasileiro, com esse jeitinho da mãe, assim. Então ela consegue ter um micro e ela consegue ter um macro, assim. Eu acho que isso é o mais bacana do filme. Eu gosto do filme, mas é um filme que não me encanta. E eu queria muito ficar encantado pelo filme, até porque eu tenho visto bastante gente elogiando. Chico fez um texto excelente, quem quiser ver na internet, no blog Filmes do Chico, um texto ótimo. Eu sinto que quando o filme trata das cenas de cotidiano, ele me pega muito bem. Aquela cena, por exemplo, do irmão dando de comer para os irmãos menores. Cara, eu adoro Eu essa adoro cena. aquele tipo de cena. Não só aquela, mas cenas parecidas com aquela. Os irmãos discutindo no quarto, quem vai ficar com o beliche, sabe? Coisas pequenininhas, eu acho ótimas. E as cenas que, pra mim, ficam nitidamente planejadas para serem grandes momentos, me soa um certo artificialismo na construção delas. Então, sei lá, a cena da boia, a cena de deitar na cozinha, que seriam grandes momentos, os arcos dramáticos que iam ficar marcados, eu acho que aquelas cenas elas ficam mais bem construídas no desenho do que na execução. Então, melhores no roteiro do que me entregam. Aquele momento eu perco o quão emotivo eu estava para falar, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não senti essa vibração. E aí eu acho que isso acontece umas 4, 5 vezes e aí com isso eu fico meio... Continuo gostando, mas não fico maravilhado. Não fui abraçado por esse sentimento todo. Engraçado você citar isso. Engraçado mesmo. Porque também foram cenas que eu não gostei. Eu acho a cena da boia uma referência muito... sei lá, uma metáfora muito explícita, aquela coisa de útero e tal. Também não gostei muito da cena do coisa, eu achei meio deslocada. Inclusive aquela música, eu achei que ela nunca ouviria, aquela personagem nunca ouviria aquela música, enfim. Mas é engraçado, eu tive um envolvimento emocional com o filme tão grande que essas cenas eu nem lembrava mais quando... a cena da boia tudo bem, porque... eu até botei na foto do meu post um dos e tal. posters, né? Mas, que visualmente é bonita mesmo, mas
sabe, nem ficou. Quando eu fui escrever sobre o filme, não Eu acho ficou. isso também. Eu acho que tem um punhadinho ali, uma meia dúzia de cenas que são muito estéticas, que pra mim dão uma quebrada, assim. Que são muito certinhas. Aquela coisa da janela no central, com a escada, aquele céu um pouco azulado, todo mundo perfilado na hora da entrada, aquela primeira cena antes de começar me lembrou o Palhaço. Todo mundo certinho, na fileirinha indiana, né? Assim, Aquela quase pra ir pra farofada, né? praia. Então eu falei, isso, vai ser assim o filme? Não, o filme não é isso. Mas é que em alguns momentos isso aí me tirou um pouco do filme também, me quebrou. Esses retratos, assim, bem de fotografia, assim, do filme. Entendi o que vocês falaram. Eu concordo com vocês. Eu acho que esses momentos talvez fiquem mais artificiais, assim. Me incomodaram um pouco também, mas eles... O todo foi engolido pelo... Foi, eles engoliram. Eles foram engolidos pelo todo. Mas isso não é uma... Pensando aqui, não é uma estética Sundance? Que Sim. filme fofo. Me Talvez. lembrou muito Possível, Pequena Miss Sunshine. possível. Talvez, É. sim. Que Pequena Miss Porque Sunshine isso, tinha aquela coisa de Sundance é toda a isso, né? família no Tenta ser ônibus. meio raw e de repente faz E uma tem um foto pro plano, Instagram. um assim. plano bonito. Então, Meio Wes Anderson. Exatamente. mas Exatamente. Um plano mas sabe fofo. o que eu acho? E nesse tem uns Tem, 3, 4 é. planos fofos. Tem. Agora você me lembrou, realmente eu tinha esquecido, acho que meu cérebro tá cada vez mais deletando rapidamente, jogando na lixeira as O cenas que não ruins. interessava. Que a cena dos dois no chão eu também achei muito então, fraca. E a cena da boia eu também acho que é só pra ilustrar o trailer do filme, enfim. Fazer aquele pôster maravilhoso, que é lindo mesmo. Mas o que eu acho interessante é que é um filme que ele podia ficar refém dessas coisas e eu acho que ele não fica. Eu Não, acho não que ele não é fica. um filme Ele não chega a ser o palhaço, porque o palhaço fica refém disso aí. É um mas negócio o Paulo impressionante. tá gostando. Eu acho super refém. Mas é porque eu acho super refém da que- estética. Mas eu noto Completamente. que é o palhaço. Eu também não sou tão fã, não, mas é uma opção estética dele. Sim, Sim. sim. Ele- Não, ele e assim, cria- e de que artificial esteja de propósito. 100% no Exato, filme, né? sim. E não é o que É acontece no tudo Benzinho, não. muito calculado, de propósito e tudo mais. Só que o Benzinho não, acho que ele quer passar uma ideia de espontaneidade Sim, e não de total, algo calculado. E talvez essas cenas quebrem um Chamem pouco a atenção, essa magia, né, do filme. Exatamente. O que Foi eu falei que eu senti. achava o filme correto, que não erra, não desliza, talvez seja muito pra eu tentar me convencer de que eu gostei mesmo do filme, porque eu também não me encantei com o filme. Talvez por ele não se arriscar tanto, né? Ele fica tanto ali no controle de todos os elementos mais sutis e mais O básicos. que é bom Que também. é bom, porque ele não erra, né? Mas eu não sei se eu vou ver um filme querendo ver algo que simplesmente cumpra uma planilha de acertos e que não arrisque nada. E que eu me entregue algo... Então, Ok, Thiago, mas aí eu faço um assim, tudo bem. questionamento, assim. Um filme, para ser bom, ele tem que arriscar Não, necessariamente? eu acho que não, porque sabe, não Se ele, tem. se ele quer mostrar personagens de uma vida cotidiana, é isso que ele tem que mostrar. Mas não sei. Mas A nossa vida não é de explosões e mortes mas e não é piruetas, explosão e né? morte Eu sei que também, não, eu tô que exagerando. eu tô buscando. Nem nada disso. É mais eu fico com a impressão de que existe esse modelo de filme que é feito já há muito tempo, por muitas pessoas, e o Benzinho cumpre todas as Os etapas, pré-requisitos aí. todos os requisitos, e é ok. E passou, ficou na varanda e parabéns. Mas eu acho que ele não dá esse passo para ser algo que me encante, que seja para mim memorável, único, Então, pessoal, especial, enfim, não tem. Para mim, o que ele tem de especial, eu acho que ele tem uma coisa que poucos filmes brasileiros recentes têm, que é essa coisa de capturar o sentimento que tem entre os membros os de uma personagens, família. Eu acho que sim. tudo é muito carinhoso no filme. E não é artificial, eu acho que é muito espontâneo. Não é encenado demais, sabe? Não existe não existe muita dramaturgia ali. Eu acho que tudo é muito encenado de uma maneira muito leve. E ele quer ser leve mesmo. Ele quer ser leve sem deixar de ser sério. Eu acho que ele consegue isso. Porque, tipo assim, o Canastra Suja... Você chegou a ver? Canastra Suja? Vi. O Canastra Suja é um filme que eu acho até bem articulado. Só que eu acho que ele tem tanto texto, ele tem tanta... Tem tanto. O roteiro é tão engendrado, é tão cheio de. Nesse ponto é o contrário, ele é planejado significados. demais e sentimental de menos. Exatamente, assim, eu acho que é um filme que eu acho que passa pra mim na minha média, mas não, ele vai ficar longe do que consegue, assim. Em relação, Benzinho consegue. Benzinho pra mim consegue. Sim. Consegue, inclusive, mais do que alguns filmes, como, por exemplo, o Que Horas Ela Volta, que é um filme que eu acho que ele é muito
funciona muito bem na proposta que ele faz, nessa coisa de entrar numa coisa social que ele entra. Mas esse retrato do carinho, assim, eu acho que falta um pouco no filme. E nesse, pra mim, ele sobra. Eu acho ele muito... É uma coisa, pra mim, pouco vista no cinema brasileiro. Acho que faltam filmes que retratem essa coisa mais que consigam dialogar com o sentimento do né? brasileiro, entendeu? Eu acho que ele é muito brasileiro sem ser chavão. Mas, Chico, é um tema tão nosso, tão comum, né? Eu lembrei do Linha de Passe, do Walter Salles, mas se você lembrar até do Central do Brasil, da relação do garoto com a família que ele busca, enfim, dos filmes do Breno Silveira, essa relação essa busca pelo afeto, por filmar relações familiares, é uma marca do nosso cinema, né? Mas talvez algo nesse filme tenha te tocado mais nesse sentido, mas que é um tema muito comum. Eu vejo que é um tema muito comum. Porque, por exemplo, o Central do Brasil, o Linha de Passe, que são filmes que eu gosto. O Linha de Passe tá menos, assim, mas são filmes que eu gosto, no geral. Eu acho que o Walter Salles não tem essa habilidade de mostrar sentimento. Eu acho que... Primeiro, eu acho que ele é muito seco. E quando ele tenta emocionar, ele exagera. Eu lembro que na época que eu vi o Central do Brasil, eu nem achei tão boa a interpretação da Fernanda Montenegro, porque eu acho que existem cenas muito de atriz ali, sabe? Muito encenadas para ser a grande cena. E esse filme, para mim, ele nega a grande cena. Ele não quer ter grande cena. Ele, mesmo nas cenas maiores, que existem umas cenas maiores, tipo a cena do desfile, é para ser uma grande cena, eu acho que a cena é filmada, é projetada de uma maneira tão espontânea e tão natural que ele foge dessa coisa, desse peso que o Walter Salles dá, por exemplo, para a cena da Dora no ônibus, no Central do Brasil, indo embora. Qual foi o outro filme que você falou também? Eu falei no Como Nossos Pais. Não, teve um outro filme que você falou agora, foi o Abril dos o Central do Brasil. Central do Brasil, o Linha de Passe, mais um que eu esqueci agora. Eu acho que foi só esses. Os filmes do Breno Silveira. Breno Silveira, sim. E o Breno Silveira, eu acho que ele tem realmente essa coisa, mas eu acho que ele fica muito preso a uma estética, a uma dramaturgia mais televisiva mesmo, mais tradicional. Entre irmãs, que eu também acho. Né? Mas é meio chato. E ele prometia até. Eu acho que ele não começa bem, mas ele degringola pra mim. E eu acho que é justamente o que o Benzinho não faz. Eu acho que ele tem uma construção tão de detalhe, tão de se olhar para as coisas pequenas, para cenas pequenas do cotidiano, como a cena que você falou, aquela cena do irmão, do macarrão é ótimo. E é incrível, porque imagina, ele abriu mão ali da protagonista, dos outros personagens principais para pegar os mais coadjuvantes de todos e dedicar uma cena grande, porque é uma cena grande ali. Sem pra cortes, eles. demorada. Uma cena simples, uma cena super de cotidiano. Eu me encantei muito por aquela cena. Mas tudo bem, eu acho que é um filme que bate para as pessoas diferente, né? Não, claro. Todo filme bate diferente, sim, né? Mas sim, enfim. sim. Acho que esse mais esse ainda é tão aberto. pela questão do sentimento, né? Sim. Cada um vai se ligar com o sentimento, porque é o que o Chico falou. Eu acho que todos os filmes que a gente citou aqui, ele é o que tem um sentimento mais forte mesmo. Mesmo Central do Brasil. Eu não sei. Eu acho que... Eu não sei. Ou pelo menos, aí talvez ele seja de cada um, né? Porque, por exemplo, o Chico falou no Que Horas Ela Volta. O Que Horas Ela Volta, eu noto vários defeitos no filme, em todos os níveis, mas o efeito sentimental que ele provocou em mim foi muito maior do que o Benzinho. Sim, em mim Em também. certos momentos eu via essa situação Você da chorou, realidade né? de uma Fala sério. empregada dentro de uma casa, e enfim. É muito brasileiro também. Então eu via todos os defeitos do filme, mas o filme me tocava. Isso acontece muito comigo em filme brasileiro. Quando a gente falou sobre cinema brasileiro, Som ao Redor, a gente falou sobre isso. Como o filme brasileiro vai lá em questões muito no particulares. nosso âmago, né? porque é nosso, né? E o Benzinho, eu tive uma realidade muito parecida com a dessa família. Quando eu morava no Rio, eu não morava em Petrópolis, mas em Campo Grande. E eu não foi um filme que provocou essa conexão toda pra mim. Não sei. Talvez por esses momentos pontuais um pouco forçados, em que o filme busca esse lado lírico e às vezes é meio artificial, isso pode ter me tirado um pouco do filme. Eu talvez por ter
um personagem que tenha que andar sempre com o instrumento musical dele, e isso me parece um pouco forçado também. Enfim, elementos do filme que vão É o deslocando. lado cômico, né? Mas É, você sabe que eu achei esse interessante, porque eu acho que... A Cris também ficava horrorizada. Mas você sabe que eu acho interessante, porque essa coisa do menino com a tuba, a coisa da família toda chegando na praia, assim, é uma coisa que aproxima muito de um cinema muito popular brasileiro, que tá em várias comédias da Globo Filmes e tal, e que eu quando eu vi aquela cena, eu falei, putz, o filme vai debandar pra esse lado, vai ficar uma coisa popularzona, vai ficar uma coisa meio de... E eu acho que ele não faz. Ele tira graça também, acho. E eu acho que ele, além disso tudo que nós falamos, ele ainda traz outros assuntos, que nem tem a questão da violência familiar, com o personagem da Adriana Esteves e daquele ator que eu não vou lembrar o nome, César Troncoso. que é uruguaio, né, que fez a Banha do Papa. Mas tem um outro assunto que eu acho curioso, que até explora pouco, que é a questão dos sonhos. Que principalmente está muito focado isso no Otávio Miller, né, o nome dele? Otávio Miller. Nessa coisa do estou aqui fechando o meu comércio, tá tudo indo para as cucuias, mas olha, eu tenho um sonho que nós vamos ficar ricos fazendo isso, eu não vou entrar em mais detalhes, mas assim, aquele cara tão sonhador que agora tudo vai se resolver com uma simples mudança, assim. Eu acho isso tão presente na realidade brasileira. Foi outra coisa que poucas vezes a gente vê isso destacado dessa forma, né? Foi outra coisa que me aproximou muito do filme, porque meu pai tinha uma coisa disso. Ele nunca teve assim nessa situação do personagem do Otávio Miller, mas meu pai tinha uma coisa de ficar fazendo planos o tempo inteiro. Nossa. Sempre tinha um grande plano. Meu pai era mecânico, ele está aposentado e ele sempre sonhava em comprar um terreno, ele ia fazer a oficina mecânica embaixo e a nossa casa em cima. E eu vi esse desenho desse terreno sendo feito na minha frente enquanto eu jantava, em 2.500 endereços em cidades diferentes, inclusive. E eu ficava olhando para aquilo, até chegou um ponto que eu cresci mais e falei assim, isso aí nunca vai acontecer. Pensava comigo mesmo, eu não falava, né? E realmente nunca aconteceu. Meu pai tinha uma coisa de desenhar plantas também, é um negócio impressionante. Era uma paixão. Então eu via do meu isso. pai também. Olha aí. Olha como o filme mostra os nossos pais. Daria um filme o momento que a família toda decidiu abrir uma fábrica de batata frita. É incrível. Eu cortei muita batata. E a gente ganhava os sacos de batata. maravilhoso. Sensacional. Até o dia em que eles descobriram que teriam que competir com a Elma Chips. Mas detalhe. Ninguém pensou nesse ponto na hora, né? Vamos que sonhar, legal. vamos seguir em frente. Ô Cris, aquela casa podia ir, no lado cômico, podia ir pro programa do Luciano Huck? Ah, podia, né? Aquela hora que o muro cai é demais. Luciano Huck, Luciano Huck abreviaria a trama do filme, né? Ah, terminaria certeza. rapidamente. Como é que chama? Eu não sei como é que chama o quadro do programa do Luciano Huck. Ah, sei lá. E o Luciano Huck ainda faria uma coisa péssima, que é usar a trilha sonora de uma maneira drástica, né? Mudaria muito a Enfim. trilha sonora do filme. Eu achei muito Um Dia Casa Cai Sem Limites. Eles estavam exagerando um pouco na dose aqui. Mas tudo bem, mas essa tudo ligação do morador do Rio de Janeiro com a casa de praia, o filme mostra muito bem. Ah, Isso é muito comum. legal. É muito comum. Todo mundo adora a casa de praia, e se desfazer da casa de praia. Aí a casa caiu aos pedaços, lá no fim do mundo, enfim. Mas é ótimo. Vamos pro Metavaranda? Vamos lá. Vamos. E aí, Chico? Bem, hoje ele vai ficar com 8. Hoje ele vai ficar com 8. No meu ele vai ficar com 6 hoje, Thiago. Eu vou dar 6,5, tá? E aí, Cris Lume? 6. Com isso, ele ficou com 66 do Metavaranda. Está super bem convidado para o churrasco de farofa na praia da varanda. O almoço de família da varanda. do Exatamente. E já que o Benzinho está aqui na varanda, Michel, a gente Vamos vai aproveitar. fazer uma pergunta pra ele. Benzinho, irás ao Oscar no ano que vem? Interrogação. Serás tu a representar o Brasil no Oscar em fevereiro? Chico Firma, nosso especialista em Oscar. Então, será que Benzinho tem uma estrutura que agrada as pessoas que decidem o representante brasileiro no Oscar? As pessoas que escolheram Um Pequeno Segredo? As pessoas Responderemos então em alguns instantes, né? Vamos falar sobre a indicação do Oscar do Brasil. Está na reta final aqui do momento de ser decidido. Já tem acho que uns 10 filmes que outros países já escolheram, né, Chico Filho? Eu tenho aqui a lista, você quer que veja os principais? Na verdade tem uns 10 ou 12 países. Os principais são o Girl, da Bélgica, que ganhou o Câmara d'Or no Festival de Cannes.
Aí tem o filme da nossa querida Turquia, que elegeu o filme do Nuri Bilge Ceylan. Deve ser ótimo já de cara, eu tô falando isso. Ele deve ser presidente da Tá comissão super bem e ele contado. elege o filme Tá dele, super bem acabou. cotado, 88 no Metacritic. E, enfim, e participou do Kenny também, né? Da seleção Passou do principal. episódio disso. O Reino Unido veio com I Am Not a Witch, que é um filme da Zâmbia, na verdade, uma diretora da Zâmbia filmada Benzinho na cabeça Zâmbia. contra ele, tá? E Deixa eu falar a Romênia tem o filme do novo do Radu Jude, né, que também já teve filme indicado pro Oscar, eu Já acho. teve, sim. E o principal até agora é O Assunto de Família do Hirokazu Koreeda, Palma esse de aí- Ouro em Cannes indicada. Esse aí dificilmente não tá na lista dos 9, né? Vamos ver, né? O Oscar apronta uma Vamos surpresa aguardar, de vez né? em quando. Pois bem, então o Brasil está prestes a definir e nós vamos debater aqui um pouco os filmes, quais que tem chance, quais não tem chance, no nosso ponto de vista, com as informações que nós temos entre os que a gente viu e os que a gente não viu. Resumindo, os filmes se inscreveram até... Tinha uma data em agosto, acho que 15 de agosto, 20 de agosto, tinha uma data para eles serem inscritos, quem queria escrever os seus filmes. Eles tinham que ter estreado entre 1º de outubro até agora meados de setembro no circuito nacional. E dia 11 de setembro a comissão vai definir entre os 22 inscritos qual será o Número escolhido. recorde. Primeira vez que chega a tantos inscritos. Outro número importante que são 9 filmes dirigidos por mulheres. Isso. E pelo segundo ano, quem vai indicar são os membros da Academia Brasileira de Cinema, né? Que entrega o grande prêmio do cinema brasileiro. Após o Pequeno Segredo, eles mudaram para esse Exatamente. novo formato. Exatamente. Mas será que as pessoas mudaram? Mudaram. As pessoas são o vice-presidente da associação, que é o Jorge Peregrino, a atriz Bárbara Paz, os diretores Flávio Tambellini e o Jefferson D. e o João Jardim. Tem também o outro diretor, o Su Chen, e a produtora Lucy Barreto. Então, são gente envolvida aí com o cinema brasileiro. São os responsáveis por escolher um dos 22 para representar o Brasil no Oscar. Bárbara Paz. Vocês querem que a gente destaque os principais ou vamos ler todos? O que vocês acham? Tem alguns filmes que ainda não chegaram a estrear, estão estourando. Acho que só tem um que não estreou, né? Dois, o né? Ferrugem que vai ser semana que vem já. Então são 3, né? E O Yon quem Lu mais? só vai estrear semana o que Yon vem. Lu também, é verdade. E o filme do Kaká Diegues também vai... Não, esse na verdade parece que Saiu, estava né? previsto pra novembro. eu acho que ele saiu da lista, Então, inclusive. Saiu da lista? Eu acho que sim, porque acho que ele tinha que ter estreado e não estreou. Bom, não sei. Não, o Kaká mas Diegues tá aqui na... eles geralmente eles têm um truquezinho que é estrear numa cidade o pequena. grande circo místico do Kaká Que Diegues. passou em Isso. Cannes Passou no e é Festival de um possível candidato. A gente não viu o filme ainda, mas é um possível candidato por ser o Kaká Diegues. Teu nome É. Eu conhecido acho lá interessante fora. a gente definir, mostrar quais são os que estão Os na no páreo. dianteira. no Vamos páreo. falar os que a gente acha que são... Sim. Aqueles ali que participam do debate da TV. Aos Teus Olhos, de Carolina Jabor. Isso. Acho que é um filme que tem força. Uhum. Vamos dizer que O Grande Circo Místico do Kaká Diegues, que ainda não estreou, como a gente acabou de falar. As Boas Maneiras, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Tá errado no site da cultura.gov.br, tá o nome de Júlia, viu, gente? O Benzinho, que a gente acabou de falar. O Ferrugem, que vai estrear semana que vem e acaba de ganhar O Festival de Gramado. Já tinha também corrido festivais, se eu não me engano, passou em Berlim. Eu acho que são os principais candidatos. Eu esqueci de alguém. Não, acho que são esses, Michel. Uhum. Acho até que você tá sendo generoso com o Grande Circo Místico, porque o Kaká Diegues a gente sabe que, ele tem um Você sabe que poder de tem, influência. que tem gente falando que isso tudo é um conchavo pra colocar que nem foi Pequeno Segredo ele. Por isso que eu tô levantando. Claro que é tudo, tudo conversinha. Tem fatores aí a mas favor do filme, o nome dele, o tema do filme. O filme não foi muito bem recebido em Cannes, Mas não também, foi bem mas recebido também em não Cannes. foi Não mal, foi? não foi Ah, apedrejado. não foi nada, Foi... Mas eu né? não li nenhum elogio por enquanto. Não, Posso estar também totalmente não. enganado e pode ser uma obra-prima, mas eu Você não li nenhum lê elogio. a crítica e fala 2 3 e meia, É, pelo visto. enfim. Mas a gente tem, eu acho, 3 filmes que estão aí brigando pela um pouco mais de preferência força. dessa comissão. Um é o Benzinho, que a gente falou agora. O outro é o Aos Teus Olhos, que a gente comentou aqui no podcast também, sobre linchamento virtual, uso de redes sociais nos dias de hoje. E temos o Ferrugem, que é um filme que também trata um pouco desse tema, mas por uma perspectiva de adolescente e bullying.
Isso. Mais ou menos isso. Aos né? Teus Olhos, só pra complementar, falamos sobre ele no episódio do 122, A Guerra Está Declarada, onde também falamos sobre a guerra Netflix e Cannes. Sim. Olha, o episódio favorito do nosso amigo Daniel Faustino, que fez a Maratona da Varanda. Exatamente. Então continua, Thiago, desculpa te cortar. Então, eu acho que são os filmes com mais chances de entrar. O Ferrugem tem essa vantagem de ter sido muito elogiado no Festival de Sundance, e Sundance é uma das portas para o Oscar, não tem como fugir dele. Já o Aos Teus Olhos e o Ferrugem, eles ganham esse... Você falou o Ferrugem, foi elogiado em Sundance. Foi Benzinho, foi Benzinho, elogiado em isso, Sundance. Benzinho. E o Ferrugem e Aos Teus Olhos tem essa vantagem temática mesmo, de tratar de assuntos que estão muito em alta, e talvez isso conte a favor dos filmes. O Chico viu o Ferrugem. Eu assisti o Ferrugem hoje, inclusive. E Tem uma você acha sessão pra que imprensa. tem chances? Eu acho que é um filme que ele tem um tema muito atual, vamos dizer assim. O Ferrugem né? também passou em Muito- Sundance, muito tá? próximo. Como o Thiago comentou, É. ele tem razão. Não, mas ele é porque Eu queria falar do ele tava O falando do Benzinho, tá? é. Entendi. E apesar de ele ter essa coisa mais popular, o filme é dividido, bem dividido mesmo, parte 1 e parte 2. A parte 1 é um pouco mais, digamos, uma narrativa mais convencional, a parte 2 é um pouco mais autoral, mais próxima do cinema que o Ali Muritiba já fazia. Então, Falaremos sobre isso semana que vem. falaremos sobre isso Já semana está que vem. combinado. Então, é um filme que, teoricamente, ele pega pelo tema, tem o apoio da Globo Filmes, ou seja, dá uma projeção para o filme. Eles já anunciaram, inclusive, que daqui a 5 meses e meio, se não me engano, o filme já vai passar na Globo. Então, tem um apoio forte de Globo Filmes aí. Enfim, e tem uma carga autoral também. Então, seria se for indicado o Ferrugem, seria um filme que, a princípio, teria chances, porque tem uma projeção de festival, porque tem uma temática que está sendo comentada, e tem um caráter mais autoral. Lembrando que acho que umas 2 semanas ou 3 semanas, quando o Animal Cordial estreou, o produtor, né, o Rodrigo Teixeira, falou que conversou com pessoas A Animal Cordial da tá academia. na lista também. Tá na lista também, não tem muitas chances, né? Conversou com pessoas da academia, e essas pessoas da academia falaram que o Brasil muitas vezes subestimava a academia, indicando filmes que nem que fazem sucesso nos Estados Unidos, nem fazem sucesso não, que nem são mais feitos nos Estados Unidos, que são reproduções de filmes antigos americanos, para o Oscar. Como o Pequeno Segredo. Eu acho que era basicamente o que ele estava querendo dizer, que aquele tipo de filme não concorre mais ao Oscar. Chico, mas eu acho isso tão perfeito. Ele ouviu o Cinema na Varanda, né? Primeiro. Porque eu sempre penso no Oscar, quando eu falo em Oscar de filme estrangeiro, eu penso no Dente Canino, filme grego do Yorgos Lanthimos, indicado ao Oscar, foi até os 5, foi lá Sim, pra foi. competir. E em alguns momentos estava ali entre os favoritos até, né? E é um filme que certamente, se tivesse sido feito no Brasil, não entraria na lista final da nossa comissão. Não. Porque diriam, o Oscar não gostaria gosta desse desse filme. filme. Não é filme pro Oscar. É um filme muito radical, É. muito diferente. O Oscar não vai entender, não vai gostar. Vamos colocar um filme mais afetuoso e mais fofo, porque esse é o tipo de filme que o Oscar gosta. Então, eu concordo com essa pessoa anônima que falou com o Rodrigo Teixeira, porque realmente o Oscar tá numa outra vibe, querendo outro tipo de filme. Acho que são os filmes que provocam um impacto ali que tem a ver mais com o momento do cinema do que com essa ideia ultrapassada do que seria o filme do Oscar. Eu acho que é um conceito que nos anos 80, 90 existia realmente, assim, o filme estrangeiro fofinho, bonitinho, Colha, né? Colha, uma lição de amor. Esse tipo de filme Olha, era o é quê? duro de Era assistir até o fim, filme, viu? até passa Com um isso. ator que parece o Sean Connery. É né? melhor do que outros, viu? Sem dúvida. Mas assim, é um tipo de filme que não é mais, ele não é mais, pô, Amor ganhou o Oscar. Amor é Não tem uma tudo criancinha fofa, né? em Amor, né? exatamente, não tem nada fofo em Amor, né? É uma Mulher Fantástica, que a gente vê que é um tipo de um filme que seria no Brasil considerado mais indie. Exatamente. Não sei se seria um filme Filme oscarizado. moderno que fala com Exato. o que o público hoje em dia tá buscando, né?
Então, Ferrugem surge aqui como o mais possível escolhido. Eu Sim, acho que sim. sim, eu acho que tem a ver. Qual a chance de ir aos teus olhos? Depende, eu acho por exemplo, ano passado eles indicaram Bingo, né? Que é um filme que, a meu ver, teria chances. O problema é que ele não teve repercussão fora. E nos últimos muitos anos, todos os filmes indicados ao Oscar de filme estrangeiro, eles passaram em algum festival de destaque. Se a gente for levar por essa lógica, Benzinho passou, não saiu premiado, né? Mas passou. O Ferrugem também passou. Ele era Passou no mesmo da seleção festival. principal, né? Sim, Dos sim. standards, né? E outro filme que passou e que ganhou um prêmio foi As Boas Maneiras, Ganhou o segundo prêmio mais importante de Locarno. de Locarno, que também tem uma projeção. Mas, na verdade, assim, os filmes que terminam sendo selecionados ficam muito mais voltados centralizados nos grandes festivais, nos principais. Cannes, Veneza e Berlim. A gente não teve nenhum. Então, eu não sei até que ponto existe muita chance de fugir disso. No entanto, eu acho que Aos Teus Olhos é um filme que tem uma ousadia, que é uma coisa que o Oscar tem premiado nos últimos tempos, e tem também uma narrativa mais dramática, uma narrativa atual. Eu não acho que é um absurdo, não. Eu só acho que ele não tem tanta repercussão assim quanto o Benzinho e o Ferrugem tiveram um pouco mais. Eu acho que nós vamos passar mais um ano sem indicação ao Oscar. Eu não vi Ferrugem ainda. Não vi Ferrugem, então eu não vi sei. Ferrugem, mas Mas considerando esses dois, eu concordo. eu não acho que nós tivemos um filme este ano com impacto a ponto de estar ali figurando, quanto, por exemplo, provavelmente um filme do Koreeda que acabou de ganhar Palma de Ouro em Cannes. Quer dizer, a gente tá com filmes permeando ali, agradando em amostras paralelas, mas sendo tratado como filmes pequenos de um país que tem um cinema pouco representativo dentro do grande cinema aí que está dominando hoje em dia. Então, eu vejo muito mais não vi nenhum desses filmes, mas vejo muito mais o Ceylan sendo indicado do que Aos Teus Olhos, Ferrugem, que eu nem vi, ou Benzinho. Primeira coisa que eu queria deixar claro. E aí, dentro dessas possibilidades, eu como não vi Ferrugem, não posso dizer, é um filme sobre bullying, então é um tema bem atual, mas eu acho que o Benzinho tem grande chance de ser escolhido. Eu acho que tem uma possibilidade boa também. Que Aos Teus Olhos fica aquém do Benzinho. Eu não posso comparar com o Ferrugem. O que eu acho que, como eu vejo, né, Aos Teus Olhos é um filme que pra mim falta um terceiro ato. Eu falei isso quando a gente conversou sobre o filme. Então eu acho que falta completar, é como se fosse pra mim Falta um projeto encerrar. que não tá completo, tá faltando alguma coisa ali. Aos Teus Olhos 2 tem que vir, é isso? Então assim, quando você compara um Aos Teus Olhos com um filme que queira fazer mais ou menos o que ele tenta, que é colocar uma situação complexa, com vários pontos de vista e várias situações conflitantes, que seria um filme do Farhadi, Asghar Farhadi. O Asghar Farhadi, eu não gosto tanto, mas eu acho que ele dá um banho no Aos Teus Olhos. É um outro nível de construção dos conflitos. O Aos Teus Olhos, acho que ele para na metade, ele não desenvolve aqueles conflitos, ele não leva para um ponto de complexidade que um filme do Farhadi, por mais que eu considere às vezes super forçado e amarrado de um jeito muito conveniente, é um filme que satisfaz quem busca esse tipo de cinema. Já o Aos Teus Olhos, acho que me parece um pouco capenga. Eu acho que ele levanta a bola, mas não sabe não finaliza. completar a partida, entendeu? Já o Benzinho, acho que tem esse mérito de ser um filme muito afetuoso, bem cuidado, um pequeno filme estilo Sundance, estilo Pequena Miss Sunshine, com todos aqueles pequenos detalhes cômicos, mas sem ser escrachado, e o Oscar gosta disso, tanto que indicou Lady Bird para melhor filme no ano passado. Mas eu também acho que falta esse elemento encantador do filme, diferente, marcante, que talvez não leve o projeto para frente. Eu acho que Benzinho é vendável ao Oscar. Eu só acho que perto dos outros 50 indicados vão ter 5 ou 6, 90, vão ter 5 ou 6, 10 que vão ter tido uma repercussão muito maior. E esses filmes têm que ter um chamariz, eu noto isso cada vez mais. Por exemplo, A Mulher Fantástica, o chamariz foi a atriz trans, então, claramente. E é um filme que ganhou prêmio em Berlim, que foi destacado desde que passou em Berlim, assim, ficou super falado o ano inteiro. Nós temos que entender que
o Oscar hoje em dia, esses tipos de filme que são os que ficam ali... É uma raridade, um filme pequeno que passou despercebido, que é escolhido. São os principais filmes realmente do ano. É por ali que tá acontecendo. Então, a gente não teve. O filme mais próximo que a gente teve foi Os Boas Maneiras, que estreou em Locarno do ano passado, né? Foi o filme com maior projeção aí dentro das mostras principais dos festivais, já que, como o Chico acabou de falar, raramente os filmes dos últimos anos são indicados sem estar um dos principais festivais. O mais próximo que chegou foi As Boas Maneiras, mas eu duvido que o Brasil vai escolher As Boas Maneiras, porque lobisomem e tudo mais, eu não acho que o Brasil vai ter essa coragem. Acho que seria, que de qualidade de filme, se nós fôssemos escolher qual o melhor filme brasileiro dos 22 indicados, muito provavelmente, sem ter visto todos, mas dos que eu vi todos, seria Boas Maneiras. Mas vai passar longe, porque vai ter essa escolha, mas qual é que tem mais cara de Oscar, nós vamos ganhar com qual, nós vamos vender, e aí o Boas Maneiras não vai ser o escolhido. O que eu noto é que para esses filmes que passaram nos grandes festivais, esse esforço de divulgar o filme, de fazer com que o filme seja notado no Oscar, ele não precisa ser tão grande quanto de um filme totalmente desconhecido. O Pequeno Segredo é um caso. As pessoas, os produtores do filme achavam que depois da indicação do filme, Hollywood veria O Pequeno Segredo, se apaixonaria pelo filme e carregaria o filme. Não é assim que funciona. O filme vem com buzz já. Se não vier com buzz, não vai. Não, nos últimos tempos, os festivais têm ditado, os grandes festivais têm ditado os indicados, a maioria, pelo menos 3 ou 4 dos filmes são filmes de grande festival. E aí, o que entra ali é mais exceção do que a regra. A regra mesmo é que faça buzz nos festivais. E o Brasil, ele não tem conseguido entrar nas competições principais dos festivais, dos grandes festivais, né? Quando eu falo grandes festivais, Cannes, Berlim e Veneza. Ele não tem... Qual foi o último filme que entrou num dos três? Eu não tô Foi lembrando. Walter Salles. Walter Salles em qual? Tropa de Elite 2? Não. Walter Salles. Tropa de Elite 2. Tô lembrando que entrou também. Mas, não, ele passou fora da competição. On the Road passou em Cannes, não foi? Passou, mas ele não era estrangeiro, na verdade. Mas né? talvez seja o filme, talvez seja esse. Linha de Passe ganhou a atriz em Cannes. Isso. Então essa teria sido a última último grande prêmio dos últimos pro Brasil. 3 festivais, sim. Dos grandes festivais, será? sim. Premiação. Premiação. Enfim, não sei. Mas então acho que sem esse suporte, essa divulgação, é difícil, né? É mais complicado mesmo. A não ser que o filme caia nas graças. Isso acontece, mas é mais raro, assim. É mais raro mesmo. Então fica aí a dica para o próximo presidente do Brasil, né? Foco em educação básica e no Oscar. E nos festivais principais, os 3 festivais. Vamos colocar nossos filmes eu lá, acho porque o caminho pro Oscar é esse. Eu acho que vale até um outro dia uma discussão sobre isso. Por que o Brasil não está participando dos grandes festivais? O que acontece? Que épocas que o Brasil foi representativo? Quais épocas que não foi? Vale uma conversa longa sobre isso. Mas, por exemplo, a gente fica falando do Oscar. O Chico vai poder confirmar porque ele é o especialista. Eu fui pesquisar, o Cris e Thiago. Quantos filmes brasileiros foram indicados ao Oscar de filme estrangeiro? Sem indicar, por exemplo, Carlos Saldanha, O Menino e o Mundo, de animação. Nós estamos falando 4. de 4. Então, nós estamos falando... Qual a chance de a gente ganhar o Oscar? A gente não consegue nem... Uma vez eu ouvi um técnico, um presidente de clube de futebol, eu não lembro que time que era aqui em São Paulo, que dizia que pra gente ganhar a Libertadores, nós temos que jogar a Libertadores vários anos, aí um ano vai ganhar. É isso, nós temos que ser indicados várias vezes pra poder ganhar um ano. Foram 4 vezes. O Pagador de Promessas, em 63, o Quatrilho, em 96, o Que Ex-Companheiro, em 98... Central do Brasil 99. Quer dizer, em 4 anos a gente teve 3 indicados. E só, até então, o resto a gente ficou só aí nessa expectativa aí. Tem esse gostinho, porque você vê aí, depois do Pagador de Promessas, encavala aí uma sequência meio próxima aí de indicações. Então parecia que agora no cinema de retomada vinha. Exatamente, agora vem. Acho que esse foi não o período do milagre econômico. Isso foi o grande momento recente do cinema nacional, que foi dessa indicação do Quatrilho Inesperada até o sucesso de Cidade de Deus. Sim, acho que culminou com Cidade de Deus sendo indicado a melhor direção, melhor roteiro adaptado, sucesso que fez melhor em edição, Cannes e tudo mais. Então acho que até vale um dia uma conversa sobre isso, mas assim, foi esse o grande momento recente do cinema brasileiro mundial, fora... Top Gun ganhou Berlim, aí tem uma coisa ou outra, mas o grande momento assim que mas, Michel, o Brasil vamos lá. ocupou espaços... É um assunto que eu acho super complexo, não vai dar pra gente desenvolver aqui nesse episódio, mas se você for prestar atenção aos filmes em si, eles não têm nada de especial. Talvez Cidade de Deus, eu acho que Cidade de Deus tem. Uhum.
Goste ou não, existe alguma coisa ali que ele capturou naquele momento e dialogou com filmes que estavam sendo feitos fora do Brasil com linguagem Conseguiu parecida. deixar uma linguagem, né, de legado, eu Exato, acho, de foi, edição. e foi muito bem aceito na Inglaterra, Foi um filme nos Estados impactante. Unidos, enfim. Mas o Quatrilho... sério, Ninguém nem não lembra do nada. Quatrilho. O Mas aí, ó, desculpa, então, eu acho um filme medíocre. Eu vi quando eu era criança, medíocre, nem totalmente lembro. medíocre. Mas o Quatrilho, ele entra nessa lógica do Pequeno Segredo. Era aquele filme meio formatadinho pra... Numa época em que isso numa funcionava. época que isso funcionava. Então, Mas 2 anos depois foi que é esse companheiro, que não tem nada a ver E eu um também com o acho um outro. filme medíocre. eu acho medíocre. Melhor do que o Quatrilho. Melhor que o Quatrilho. Eu mas gosto desse medíocre. companheiro, Eu acho mas... Eu acho Não- ok. E Então, acho assim, que hoje, se tivesse sido feito hoje, Não seria ele não indicado. teria Não sido ia ser indicado, nada. não ia Não, acontecer seria indicado. nada. Não, hoje porque ele ia tem passar em- atuações Pro- super ia passar em deslocadas. branco, é. Desses enfim. filmes que foram indicados nos anos 90, o único que seria indicado hoje provavelmente seria Central do Brasil. Sim, Sim. Eu acho que o único. Sim, eu E que é realmente anos-luz, tá? Anos-luz dos outros filmes. Enfim. Então, é assim, complicado. nossas chances são pequenas. Não vamos, Vamos ver. não vamos ver. criar expectativas pra este ano, porque as chances são pequenas. Eu sempre crio expectativas, Que bom, Michel. Chico. Eu não perco a Eu- esperança, porque eu sou brasileiro, Aê, Michel. Tico, Entendeu? filho. Eu E sou às vezes- brasileiro. E às vezes chega a chance por outro caminho, como foi Menino e o Mundo. Sim, claro. Como foi Exatamente. Lixo Extraordinário. Não, então, aí tem outras. Tem documentários que foram indicados, tem outras alternativas, mas falando do filme estrangeiro. Não. Eu quis pegar a última lista, eu Ah. trouxe a lista dos filmes que o Brasil escolheu pra serem indicados, Ah. e nenhum deles foi indicado, Aham. desde 2010. 2010, Salve Geral. 2011, Lula, o Filho do Brasil. 2012, esse Tropa de Elite foi. 2. 2013, O Palhaço. 2014, O Som ao Redor. 2015, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. 2016, Que Horas Ela Volta. Aí depois, O Pequeno Segredo e Bingo, Rei das Manhãs. E eu vou Ok, fazer uma correção ok. aqui. Vou Acho fazer uma que- correção aqui. O último filme brasileiro que participou de festival grande foi Aquários. Ah, verdade. Que concorreu em Aquário, Cannes. Ah, claro. Nossa, como a gente fez esqueceu. uma bobagem. Ele foi né? Quando eu li O Som ao Concorreu, Redor, e eu foi- lembrei. Desculpa, e foi- Kleber Mendonça desculpa, Filho. Kleber, É olha. verdade, Não, é verdade, Realmente, é verdade. o filme foi super elogiado, É. enfim. Mas foi tipo uma gotinha no oceano. Foi. Mas digamos assim, o Kleber Mendonça Filho hoje é um cineasta que tem espaço tem um na competição de um grandes festivais. Sim, como prova- o Walter Salles também tem. São figuras cativas. Eles lançam um filme hoje e É. eles têm espaço. O Kleber construiu isso com os curtas dele em Cannes, depois o Som ao Redor e aí com Aquários. Uhum. Mas e o Walter Salles? O Fernando Meirelles desapareceu, que ele já frequentou esse circuito. O Sim. Cidade de Deus, ele teve o Blindness, ele frequentou esse circuito e depois, pelas próprias qualidades e bem questionáveis dos filmes dele, ele acabou sendo esquecido. Fora esses, nós não temos ninguém que ocupe esses espaços. Mas só pra lembrar, você falou dos últimos de 2010, só pra lembrar, alguns filmes foram lançados, como o Brasil, tipo assim, já teve muitas fases. Deus e o Diabo na Terra do Sol foi o representante brasileiro no Oscar. São Paulo, Sociedade Anônima foi o representante brasileiro no Oscar. O Dragão na Maldade contra o Santos Guerreiro. Como Era Gostoso Meu Francês. Então tem filmes os mais loucos possíveis. A chance essa mais é a grande próxima, época do cinema brasileiro mundialmente. Nós vamos voltar a esse tema, porque esse tema é bom. A chance mais próxima que o Brasil teve, acho que foi a primeira grande chance do Brasil de concorrer ao Oscar, o Brasil perdeu o prazo de inscrição. Escolheu Pichote e perdeu o prazo. Pichote com certeza ia ganhar o Oscar naquele é ano. verdade. Porque é um filme que bombou, teve prêmio de melhor atriz pra Marília Mas Pêra. Chico, Eles perdeu. perderam. Thiago, é Brasil, Thiago. Que maravilha. Cidade de É. Deus Eu não também, sabia né? disso. Cidade de Deus também tinha grandíssima Mas- chance de ter ganho. Mas Cidade de Deus não foi indicado, né? Então- Cada filme estrangeiro. É. Não, mas foi selecionado, mas não foi indicado. Ah, Foi o um Brasil- caso o muito Brasil fora escolheu? Foi, Ah, então ele não, tudo foi bem. indicado. No Brasil, foi assim, o Brasil escolheu... Foi só o Aquários que o em Brasil não escolheu, em né? 2002, só que provavelmente o filme não tinha ainda circulado, eu não sei. Aí terminou que ele foi... Não, então menos não mal. foi Não indicado. foi erro do Brasil. No ano Foi erro do seguinte, Oscar. ele estreou nos Sim, Estados lembrei Unidos agora. e se E aí qualificou teve as para os 4 outros... indicações. Para as outras indicações, exatamente. Mas, Michel, lendo essa lista aí que você passou, tem erros. Tem obras-primas gritantes, e- como colocar o Pequeno Segredo no lugar de Aquário. Salve geral. Se lembraremos para todo sempre. Eternamente desse assunto. Esse é o resumo do Brasil. Que triste, né? Lembrar do Pequeno Segredo para sempre. É o resumo da era Temer, o Pequeno Segredo no lugar do Aquário. Triste. Mas, na média, eu acho que são boas escolhas. Que representam o que saiu no ano. Eu acho que. Até hoje eu quero voltar sozinho. Não, né? esse sim. Sim. O Que Horas Ela eu acho que Volta, menos. Que Horas Ela Eu acho que menos o que. Mais ou menos. Alguns aqui são questionáveis, mas
é mais ou menos o que o Brasil tinha pra apresentar. é o só que que tem pra hoje. Só que tão longe dos filmes que vão realmente concorrer. Nós não estamos conseguindo emplacar filmes de maneira internacional a chamar a atenção nessa século, digamos mas assim. não é que o Brasil não tenha feito filmes bons. Eu acho que o Brasil fez filmes eu não muito falei bons. isso, eu falei que ele não teve aclamação internacional. O que eu acho é que a gente realmente está com a dificuldade de emplacar filmes nas listas principais, nas competições dos festivais. Porque, por exemplo, Que Horas Ela Volta era um filme que ele passou em Berlim, né? Passou, mas foi fora de foi no competição. Panorama. É. Então, ele era um filme que ele podia ter uma projeção maior. Acho que dos últimos anos foi a chance maior que o Brasil teve de ser indicado ao Oscar. Terminou não entrando. O Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, ele também passou em Berlim também. Ele ganhou o TED, não foi? Foi, mas também não foi na competição. Também não foi na competição, mas é um filme que tinha uma repercussão. Também acho que foi uma escolha mais certa ali. O Som ao Redor também teve repercussão. Tinha que ser o Som ao Redor, com certeza. Então, são, como o Thiago falou, são escolhas boas. Pequeno Segredo é totalmente fora da casinha, enfim. Foi um ano muito louco. O que é que aconteceu nesse ano, né, gente? Esse ano... O que é que aconteceu pra nesse gente ano? lembrar. E eu acho que representa bem o que aconteceu nesse ano. Enfim, no geral, um outro filme que eu tinha esperança de talvez ser indicado, inclusive ele foi o último filme que participou da shortlist. Na verdade, ele foi no comecinho, desde que se criou a lista dos 9, é o ano em que os meus pais saíram de férias, que eu acho um bom filme também. Eu acho. O Cinema Aspirina e Urubus foi indicado, o Dois Filhos de Francisco foi indicado. Todos são filmes que, teoricamente, teriam alguma chance. É que pra gente, aquilo que eu falo do cinema brasileiro, pra gente são filmes que nos tocam de alguma maneira, mas não sei se pro público de fora eles representam algo. Pode ser. Bom, vamos partir pro próximo filme, e essa discussão nós vamos voltar a ela muito mais, sem ser ao Oscar, mas sobre o Brasil no cinema internacional em algum outro episódio. Vamos falar sobre história... É no plural ou no singular? Histórias que o nosso cinema não contava. Documentário dirigido Não contava. Entre parênteses. Dirigido pela Fernanda Pessoa. Fernanda Pessoa. Que é uma estreante, né? Ela não tinha dirigido nenhum longa até então. É um documentário. É uma releitura histórica da ditadura militar a partir de colagens de imagens e sons do cinema da pornochanchada. Já tô dando a sinopse aqui pra gente já mergulhar nesse documentário. Chico Firman, o que você achou de... Achei um filme surpreendente. Primeiro porque foi uma mulher que dirigiu, né? E que eu acho que ela meio que dessacraliza essa visão que se tem da pornochanchada como uma coisa menor, uma coisa totalmente alienada. Eu acho que ela tenta buscar as entrelinhas da pornochanchada, o que é que ela conseguia tratar numa época que o Brasil estava vivendo uma ditadura, então um regime militar forte, assim. O que é que esses filmes populares brasileiros, que são filmes de sexo, vamos dizer assim... ou eróticos... escondiam, eles tinham... O que discurso eles tinham ali. Então eu achei legal uma mulher fazer essa pesquisa, uma mulher assumir à frente desse projeto e apresentar isso. Aí eu jogo pra vocês. Ô Thiago, no site do IMS eu vi uma frase da Fernanda que ela diz: o filme não é sobre pornochanchada, mas parte dela para pensar temas caros à história do país no período como o milagre econômico, o êxodo rural e a expansão das favelas. Pois é, né? Então, o que eu vi a Fernanda Pessoa falando é que o próprio termo pornochanchada era super difícil, super complicado de usar para esse filme e para usar para filmes populares dos anos 70, porque, imagina, nos anos 70 ainda não tinha essa história do cinema pornô brasileiro sendo exibido no shopping center. Isso aconteceu nos anos 80. Teve essa explosão do cinema pornográfico mesmo. Então esses filmes não eram pornô, muitos tinham elementos eróticos. Eram safadinhos, acho que não era no shopping center, né? Foi, sim. Teve uma época Sério? que foi. Nos anos 80, sim. Eu até fiz uma pesquisa na universidade. Sério? Eu cheguei a Que recortar anúncios desses filmes em cinema de shopping. Caramba. Assessora de 18 Mas eu não vi anos, essas coisas não, essa safadeza não. De sexo explícito. É que o shopping na época era diferente do shopping de hoje também. Eram centros de compras, eram mais galerias do que menores e tal. Exato.
Então, não eram bem filmes pornôs e também não eram chanchadas, porque a imagem da chanchada que a gente faz é da comédia musical, com grandes números musicais, e não era bem isso. Então foi um termo pejorativo que encontraram Pegou, né? para falar sobre aquele esses ruim filmes. que pegou, né? Como se falasse, nesse período produziram filmes muito ruins, tão ruins que eu vou chamar de pornô chanchada. Sabe? Era um termo muito pejorativo. Mas ela disse que decidiu usar esse termo como uma provocação, porque esses filmes eram identificados assim. Ela disse que fez uma pesquisa de 5 anos e estabeleceu alguns critérios para selecionar os filmes que entrariam. Por exemplo, o filme da Vera Fischer ela decidiu não colocar, porque não eram considerados pornô chanchada. Filmes de diretores que estavam alinhados a esse estilo de produção, ela incluiu, outros não. Então ela definiu uma série de critérios para fazer essa colagem. Um dos critérios foi bilheteria. Ela selecionou filmes que foram muito bem de bilheteria. Acho que são 29 filmes no total 28, e 29, uns 15 assim. filmes estão na lista de maiores bilheterias dos anos em que eles foram lançados. Então, para explicar para quem está ouvindo que não é um filme didático, é uma colagem sem narração em off, só com cenas dos filmes e que, por associação, você começa a Captar algumas refletir coisas. sobre questões dos anos 70, ditadura, censura, a própria pornochanchada, tem muita metalinguagem no filme, sexo, machismo, o papel da mulher. Eu acho que umas coisas de etc. política, de economia, Política, né? Eu acho que tinha milagre econômico. Coisa da mulher como mulher objeto, né? Da coisa social brasileira também. Eu acho que ela consegue, ela agrupa, né, meio que as cenas, né? Em assuntos, né? Eu acho que ela vai fazendo um filme conversar com o outro. E aí, a partir dessa costura é que que mostra que realmente os filmes tinham uma coisa meio incomum de ter subtextos, né? De ter coisas nas entrelinhas ali. Pois é, o que ela diz também é que ela tentou organizar o filme mais de acordo com os temas do que de acordo com o que seria o estilo de cada filme. Ela não quis fazer um filme para valorizar a produção popular dessa época, mas sim para tentar ver como esses filmes daquela época refletiam a realidade brasileira. Então ele tem um propósito muito mais temático do que cinematográfico. Ela não está analisando cinema. Ela tá meio querendo dizer que olha como as pessoas na época não estavam captando o que esses filmes queriam dizer, além dessa coisa pornô chanchada que talvez todo mundo isso viu. E talvez Olha como tem uma crítica olha como esses filmes refletiam o momento, mesmo de uma maneira subliminar, digamos, mesmo sem saber que estavam refletindo, como eles mostravam os anos 70 de uma maneira que para muita gente pode ser surpreendente. E eu li vários comentários de pessoas que viram o filme e que disseram: nossa, que surpresa, eu não imaginava que pornô chanchada tinha tantas outras coisas além de sexo e piada de duplo sentido. E tem, né? Várias outras coisas no filme. Eu não me surpreendi tanto porque eu vi vários filmes dessa época, até por curiosidade, quando eu era adolescente, passava na televisão de madrugada e eu sabia que tinha essas outras coisas também. Eu sabia que não era só sexo e piada de duplo sentido. Rede Manchete. E a gente viu. Eu não sei se vocês SBT. viram. Eu vi vários. vários. E eu nunca fiquei com essa impressão de que era só sexo. E... enfim, pra mim não foi tão surpreendente não. assim. Tinha até os Sete Anões e a... Inclusive, ele que batizou esse filme, né? Que é a história que nossas babás não nos contavam. É né? maravilhoso não contava. isso. Mas o que eu acho interessante disso é que você não achava, a gente não achava, a gente, sei lá, tinha uma certa informação sobre Até porque isso. a gente era criança, né? Mas de uma maneira geral, Não, eu falo no público sentido de acha. saber. Sim, Criou sim. um estigma muito Criou-se negativo. um estigma que existe até hoje. Apesar de pornô chanchada ter acabado já faz, sei lá, Eu acho isso 30 vital anos. pra gente falar sobre esse filme. É muito louco, porque assim, ficou para sempre esse estigma que o Brasil é palavrão. O cinema brasileiro é palavrão e sexo. Existe um público, todo um público que na sua época mais adulta, digamos assim, mais amadurecendo, acompanhou esses filmes e se afastou do cinema nacional e até hoje
se afasta, porque acha que filme brasileiro continua sendo só isso, porque aí depois veio Só Precisar de Deus e outras coisas assim, que é só violência, sexo, né? Quer dizer, acabou virando em uma parte do público virou um rótulo. O filme brasileiro é Sim, isso, não vou perder meu exatamente. tempo com esse tipo de filme. Eu acho isso tão perigoso, e o cinema brasileiro não conseguiu desmistificar isso. Apesar de tudo, né? É impressionante. O Brasil foi. Depois, essa época passou. Primeiro que, assim, acho que desde o início dos anos A 80. ditadura acabou. Esses filmes não existem mais porque criou-se o cinema pornô necessariamente, então a pornochanchada ficou sem sentido. A ditadura acabou, o Collor acabou com o cinema brasileiro. Aí quando voltou o cinema brasileiro, a chamada retomada, o cinema se organizou de novo. Você tinha vários tipos de filmes sendo feitos. Isso já faz o quê? 25 anos, né? Mais ou Sim. menos isso. Cartucho Aquino, acho que é de 92, 93. 94, 95 ali, é a retomada, né? E as pessoas ainda ficam achando que ainda é aquele filme dos anos 70 e tal. Fora isso, assim, vem aquele filme como um filme só de sexo, um filme só de Que não tem bobagem, nada um filme ali. só ridículo. Eu acho muito legal ela ter pegado isso e puxado, mostrado que além e assim, tem filmes de pornochanchada que eu acho brilhantes. Tem um filme do Silvio de Abreu, que depois virou autor de novelas, que se chama Elas São do Baralho, que é incrível, um filme inteligente, rápido, com um texto maravilhoso, sabe, enfim, com muito subtexto ali, que eu acho perfeito como representante da pornochanchada e como representante de um cinema bom brasileiro. Mas os filmes acabaram se perdendo. Então, tem dois erros que eu acho nessa visão, assim. Ainda se faz filme daquele jeito, não se faz mais. E aqueles filmes eram ruins. Não, nem todos, muitos eram legais. Eu acho que outra coisa que não ajuda, hoje em dia, vários desses filmes passam no Canal Brasil. E é feito todo de um jeito, a maneira que eles vendem os filmes, que é como se voltasse para os anos 80, 70, daquela época. Eles não conseguem vender como um filme da época tal, que tem... Eles revivem o clima na hora de apresentar os filmes. Aí que você continua criando mais essa parede entre o público que já não está muito alheio a eles e a chance de vê-los agora e descobri-los, ver coisas além do simples pornochanchada que nós estamos falando agora. Eu acho que essa coisa do meio Paulo César Pereio na TV apresentando mas filmes. exige um outro olhar, quase, Exatamente, né? Eu ouvi uma entrevista dela que ela disse que queria que o filme não fosse só para cinéfilos, e quando o filme foi exibido no Festival de Tiradentes, ela viu que teve uma reação muito forte da plateia e tudo mais. Mas eu não consigo ver esse filme sendo visto por não cinéfilos. Nenhum. É um filme difícil de ser Se eu falar acessado. pra minha mãe assistir esse Como filme, sua mãe veria esse filme? ela põe veneno na minha janta uma semana. Bem pornochanchada aí seu script. Veneno na minha janta. Eu falei pra ela ver benzinho, ela falou, mas é filme brasileiro, sabe, que eu não gosto. Não, é porque... Porque minha mãe é um caso típico. É que além de ser sobre a pornochanchada, ele não é sobre a porno... Ele não te dá elementos pra você entender a pornochanchada, Não. pra você saber de onde vieram aqueles filmes, você saber qual seria a importância ou não daqueles filmes, sim. contextualizar na época também não tá lá. O que eu acho... Ele não fala sobre cinema. Não, eu acho, é uma colagem, não te dá uma é entrada, uma colagem uma muito porta sofisticada e ao mesmo filme. tempo muito simples. Sim. Fica nesse ponto aí. Eu acho que ele não é sobre cinema, mas a maneira como ele é construído é bem cinematográfica, porque ele é construído basicamente pela montagem. Não existe nenhum texto, não existe nenhuma explicação, não tem nenhuma sonora, né, nenhuma entrevista de alguém explicando ali, dizendo, agora vamos falar sobre isso. Ele simplesmente vai montando as cenas, e a maneira como as cenas se encontram é que mostra o que ela tá querendo falar. Nem explicando e nem contando alguma coisa, ou problematizando em cima de algum assunto, não. Pega filmes e tenta representar aquela época histórica com uma remontagem envolvida de 20 e poucos filmes, né? É trabalhoso, mas... Eu noto o trabalho. Sim, dela. super. Principalmente super. pra separar por temas. Quantas vezes reviram esses filmes pra fazer, quer dizer, é um Não, trabalhão. Você E ela vai falou que foram várias linhas de... casar as cenas. Eu acho que é ela um falou que foram várias trabalho linhas de bem edição e... hercúleo aí. Sem dúvida, eu acho sofisticado e simples. Mas acho que me falta ritmo esse filme, me Não, cansa. olha,
Então, Lá vem. eu acho que como o projeto, eu acho super interessante. Eu estudei cinema brasileiro, e é muito rico o material, realmente. Chega num ponto da disciplina de cinema brasileiro, acho que todo mundo que estuda isso, o tema, acaba querendo saber mais sobre a época da pornochanchada, porque é difícil acessar esse material todo. Hoje ela até fala que em entrevistas que dá para você conseguir nas cinematecas, você consegue ver os filmes, mas eu lembro que era muito difícil, ainda mais lá em Brasília, onde eu estudei, não dava para ver. E é muito curioso, tanto essa época quanto o cinema dito marginal, né, representado pelo Sganzerla, o Júlio Bressani, cinema novo também. E eu acho que o trabalho dela é rico para recuperar o arquivo e tudo mais. Só que esse objetivo de transformar num filme ágil, que faça sentido, que nos deixe presos e que seja também instigante dentro da proposta dele, pra mim não conseguiu. também não. Eu achei um filme muito travadão ali na proposta, muito mais uma tese, um trabalho de conclusão de curso do que um filme mesmo. Acho que faltou algo que me ficasse Que me na proposta enriquecesse. dele. Porque eu vejo o reflexo de tudo. Ah, nossa, como eles eram machistas. Eram, realmente. Olha, a mulher, hein? Nesse filme a mulher é mais ativa. Eu não imaginava que isso apareceria num filme dessa época. Ah, eles falavam sobre tortura. Mas, sabe, fica uma coisa, quase um almanaque da pornochanchada. Não sei, eu senti falta da construção de um filme mesmo ali. E não só de uma pesquisa muito rica e bem feita, enfim. Mais alguma coisa a comentar, Chico? Ou Não, vamos é pro Meta isso. Varanda? Eu gosto do filme. Eu acho que ele me leva para esse universo de uma maneira que eu não esperava. Me mostra outras perspectivas. Acho que tudo bem. Entendo o que vocês querem falar quando parece Quero que algo falta mais, uma sabe? construção. Mas não sei, já foi uma maneira que me interessou muito, a maneira como o trabalho que ela fez da maneira como ela articula as coisas sem querer ser didático. Eu acho que isso é o que mais Não, me isso é me legal, pega. sem aquele acho que é sempre bem-vindo. Por isso que eu fico meio em cima do muro. E eu até ouvi que depois do filme ela sentiu a necessidade de fazer um trabalho sobre a censura da época, os trechos censurados, e ela fez acho que foi uma instalação, uma exposição sobre esse tema, porque ela sentiu que não estava no filme. E realmente, tem tanta coisa que tantas perguntas que o filme traz para quem está interessado no assunto e encontra o filme, e o filme não vai responder essas perguntas. Isso provoca em mim uma certa aflição mesmo, porque é difícil encontrar as respostas para essas perguntas em outros lugares. Por exemplo, o que esses filmes representavam comparados com outros filmes brasileiros da época? Eles faziam sucesso de bilheteria mesmo, as pessoas iam ver. Então tem tantas informações ali que a gente precisa para entrar no tema do filme, que o filme não quer dar, porque a proposta dele é não dar mesmo, eu entendo, não é para ser didático. Mas, não sei, parece que ele é tão Você tá falando focado que ele- nessa proposta que Ele te deu gostinho, mas ele não foi o filme Exato. definitivo sobre o assunto. Não é Nem ser que o ele filme quisesse, ele nem definitivo. quer isso, com certeza. Nem o filme definitivo, é te dar elementos básicos para você entrar naquela época. Como, sei lá, se fosse um filme sobre cinema novo, mas que só é uma colagem de imagens do cinema novo. Que é o que o Cinema Novo que tem é um o filme do documentário Eric feito, Rocha, né? que é exatamente Mas isso. eu acho que no caso do documentário do Eric Rocha, a vantagem é que a gente já tem tantos outros filmes sobre o tema e tantos outros livros e de documentários que a gente consegue ter acesso a esse material todo. No caso da pornochanchada, não, é muito mais difícil. É quase uma floresta não virgem sei, que a gente pode ser descobriu, né? um primeiro Uau. pode ser um primeiro Pra fazer um momento. duplo sentido aqui com... Pode ser um início De para virgem outros não tinha filmes, nada, É, hein? exatamente. Enfim. Meta Varanda, Thiago Faria. Como pesquisa, certamente nota 8, mas como filme eu daria um 5,5. 5,5. O Chico Firman, eu vou dar 5,5. Eu dou nota 6,5. Com isso, histórias que nosso cinema não contava, ficou com 58 no Meta Varanda. Tá ali, Tá bem. aqui, ficou com a gente aqui. Tá pendurado, mas tá aqui. Chico Firman, temos recomendações? Temos
Sabe que eu tenho um problema sério com Netflix. Eu acho que é muito raso o catálogo deles, é muito fraco. Mas de vez em quando eles surpreendem, né, a gente, assim. E nos últimos dias eles surpreenderam com 4 filmes de Hong Kong, né? Eles estão com uma toada Fizeram agora uma parceria com de... o Felipe Furtado. Deve ser, deve ter um dedinho do Felipe Furtado E aí tem nos... uns filmes bem interessantes. Tem uma comédia chamada Double Cause Troubles. Com a Maggie Cheung. Tem a Guilhotina Voadora. Tem 2 filmes do Johnny To, que são o The Barefooted Kid, que você assistiu, né? Assisti, Isso, não é não lá essas gostou coisas. muito. Também é com a E Maggie tem o Cheung. Loving You, que participou da mostra lá do cinema de Hong Kong, que é muito legal. Esse É eu um quero filme muito muito ver. interessante, assim, que ele começa com uma coisa, ele vira outra, tem uma cena incrível de ação, o ápice do filme, que é maravilhosa. E, enfim, vamos ver, né? Esses filmes, quando eles botam alguma coisa boa, tem que ver. Mas já gostou de tendo filmes assim de Hong Kong. Uhum. Tem mais ainda, que eu não vou lembrar os títulos agora porque eu não os vi, mas tem bastante. Legal. Cris, você tem alguma recomendação? Olha, não é bem uma recomendação. Quer dizer, posso estar recomendando 2 filmes que eu não vi ainda, então, talvez, eventualmente. O Chico tava falando aí do cinema de Hong Kong, tá um momento curioso pros asiáticos no cinema, né? Puxando a sardinha pra o líder de bilheteria aí nas últimas 2 semanas nos Estados Unidos é uma comédia com um elenco majoritariamente asiático, que é o Crazy Rich Asians, Podres de Ricos. Não sei se... Eu não vi o filme, não sei quão estereotipado ele é, mas é o primeiro filme em 25 anos que tem um elenco com maioria asiática. O anterior Liderando aí... das e bilheterias. indo tão bem. O Clube da Felicidade e da Sorte, de 93, sim. que tem um elenco tão grande com asiáticos. O filme de destaque na Netflix, que estreou agora em agosto, é mais uma adaptação de um livrinho desses pop que faz sucesso entre adolescentes, estilo A Culpa é das Estrelas, com Amor, Simon, que é o Para Todos os Garotos que Amei, que é escrito pela Jenny Han, que é enfim, de descendência asiática, americana. E ela bateu o pé para conseguir uma protagonista que fosse, pelo menos, Asian American. E aí ela conseguiu colocar a Lana Condor, que é uma atriz que faz uma participação num dos filmes da série X-Men. E eu acho interessante que tudo isso está acontecendo no momento em que, nessa semana, a Kelly Marie Tran, que é uma atriz do The Last Jedi, dos Últimos Jedi, fez um artigo muito pesado do The New York Times, confusão lá com... falando que ela saiu do Instagram depois de ter sofrido um bullying pesado de gente, assim, mensagens preconceituosas, e que aquilo, assim, abalou ela muito, muito forte psicologicamente. E o Instagram dela era divertidíssimo, super legal. E de gente que falando que não era pra ela estar lá, na posição que ela estava, que era um absurdo ter uma pessoa da descendência dela num filme como o Guerra nas Estrelas. Ela foi a primeira mulher, vamos dizer assim, não branca a ser protagonista da série. Ela faz a Rose, né? Ela faz a Rose. E ela conta aqui nesse artigo que ela foi a primeira asiática na capa da Vanity Fair americana por causa do Last Jedi. Então, é um momento curioso aí, desse boom dos asiáticos, assim. Acho que tem muita coisa um pouquinho estereotipada. Pelo pouco que eu li, eu não vi ainda esse Para Todos os Garotos que Amei. Assim, é ela, a menina lá, asiática, e aí eles cercaram de um elenco mais americano para dar aquela, né, enfim... Mas é interessante esse tipo de situação, esse né? momento. Eu fico tão desacreditado da raça humana. Thiago Faria, diga alguma coisa pra me animar. Vou vai. seguir na Ásia, então. Seguir na Ásia. Segue ó, na pra Ásia, te vamos lá. animar. Nossa, só temos Ásia hoje. O Chico falou de Hong Kong, eu vou voltar a esse assunto rapidamente, porque os filmes da mostra do Felipe Furtado, de Hong Passaram Kong, no CBB. agora estão flutuando pela internet, né? Eles Incluindo Netflix. estão em vários lugares, incluindo nas plataformas de streaming. E isso me fez pensar muito em como a função dos festivais mudou e ao mesmo tempo não mudou, porque como a curadoria hoje segue muito importante. Você faz uma curadoria como essa que o Felipe fez e ela vai além do festival, porque o festival termina ali fisicamente, mas essa curadoria segue como uma maneira que várias pessoas encontram na internet de organizar esses filmes e assistir
a eles depois. Descobriu o desconhecido, né? E na maneira como eles foram organizados pelo curador. Eu tô fazendo isso com os filmes de Hong Kong, porque eu perdi no cinema, não consegui ver, e agora eu tô assistindo a todos eles, da maneira como eu tenho conseguido. E um que eu achei uma obra-prima mesmo, o Felipe define como um dos grandes filmes punks, é o Não Brinque com Fogo, do Tsui Hark, de 1980. Eu lamentei muito não ter visto esse filme quando eu era adolescente, porque eu teria pirado, e hoje eu ainda gostei muito, apesar de estar mais velho. Você ia fazer muita loucura, Thiago. Que filme incrível, que filme incrível. Depois eu vi vários outros da mostra, eu tô acompanhando como se fosse uma série da Netflix, e tá sendo muito interessante pra mim, mesmo vendo pela internet, sem estar numa sala de cinema, mas aí eu vejo como é importante a curadoria. E não necessariamente você exibir o filme numa sala, mas como você seleciona, organiza. Ainda mais assim, muito bem você falar. Escreve sobre filmes e tudo mais. Porque uma coisa é você fazer uma amostra do Bergman e pega os filmes do Bergman. Sim. Então você tem um trabalho de conseguir os filmes. Agora, a gente falou isso já, né? A curadoria de fazer um assunto temático e você conseguir os filmes e... De você apontar os filmes, quais são os filmes. Cuidado. Na ordem que você quis definir, que no caso... Tem uma intenção de definir até mostrar uma evolução desse cinema por décadas. Mas e ser por abrangente, cinematografia. mas exatamente, eu acho E isso. tem um recorte tem de Hong Kong recortes. ainda está sob o domínio da Grã-Bretanha, né? Assim, depois os filmes, quando Hong Kong volta para a China, eles já não interessam para a mostra, assim, tem aquele período histórico. Não, e também uma ter arte, né, fazer textos isso. para cada filme, isso nos orienta. Então, é a mostra de cinema como um guia, uma espécie de Waze para cinefilia, que vai nos direcionar ali dentro de uma cinematografia, dentro de um período, dentro de uma tendência. Essa eu acho que é a grande função hoje de uma mostra. E essa mostra do Felipe... E vale essa mostra do Felipe, nós estamos falando que o Felipe é amigo nosso, né? E porque a mostra realmente foi muito bem pensada, foi planejada. Eu sei que eu acompanho ele mais de ano para conseguir fazer tudo isso que ele fez. Mas, por exemplo, você pega um festival como o Indie, que também tem uma curadoria bem específica com filmes que dialogam entre eles, com um tipo de ritmo. Então, ó, como a curadoria é realmente muito importante. Ficar reclamando que tal festival, não sei o que lá. Tem todo um conceito ali também preocupado com tudo, né? Não é só pegar o filme, colocar e jogar lá, né? E muitos são assim, né? Eu acho mais interessante quando o festival tem uma proposta e, sei lá, se a proposta é vamos exibir os principais filmes dos festivais, então que tenham os principais filmes dos festivais, que tem uma coerência ali. Sim. Dentro da proposta da mostra do festival. Geralmente não é o que acontece. Então, quando aparecem mostras como essa do Felipe, isso é interessante. Isso resume esse caminho do que deveria ser. Muito bem. Eu vou recomendar uma série diferente do que normalmente eu faço. O Thiago já falou dela várias vezes, acho que também já comentei, que é Atlanta, que eu terminei de ver a segunda temporada, que recentemente passou no FX, eu terminei essa semana, e é uma coisa... A segunda temporada eu achei uma coisa extraordinária, assim, eu fiquei alucinado por o quão a desconstrução narrativa forma uma série. Então você tá quase nada preocupado com a história que a primeira temporada contou, mas ela tá lá. E tem vários, sei lá, acho que 5 ou 6 eu não contei, dos 11 episódios, não fazem menor necessidade para o arco dramático dos principais personagens, e são pequenos curtas, assim, maravilhosos, mas ao mesmo tempo representam muito pela cultura que ele está querendo discutir ali. Atlanta, se a primeira temporada era ótima, essa segunda temporada é das melhores coisas que eu vi este ano, não tenho a menor dúvida disso. Uau! Chico, pra você ver como aqui na varanda a gente meio que troca identidades, né? Eu falando sobre o cinema de Hong Kong e Michel falando sobre Atlanta. E assim fazemos, essa é a varanda, né? Assim é a vida. Eu tenho mais uma última dica que eu não devia dar, devia guardar só pra mim, porque é isso? senão, né? Mas você não é egoísta. A gente falou tanto aqui do cinema brasileiro, dos indicados, o Central do Brasil tá comemorando 20 anos. E nessa mostra de cinema de São Paulo, em outubro, ele já está com data marcada, pode ser que alterem, né? Mas a data marcada é para dia 30 de outubro, a exibição do Central do Brasil em 4K. Ele provavelmente vai ser o filme de encerramento. Com a presença de diretor, Deve ser do ator Ibirapuera, provavelmente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.